Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo ao voo 0807. Hoje o nosso convidado é uma pessoa fantástica que eu conheço há muito tempo. Por mais que ele seja especialista, estrategista na área do marketing digital, especialista em branding, uma pessoa que mudou a vida de mais de 200 mil pessoas, ele está aqui hoje como convidado, mas mais como um amigo. E a maneira que eu me conectei com ele foi muito mais porque ele tem um bordão que foi o que me trouxe até aqui, e é por isso que nós estamos gravando esse podcast hoje, que é fazer com que famílias se tornem muito mais fortes do que nações. Então é um prazer ter a bordo o Júnior das Neves. Tamo junto. Cara, muito obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui, né? Um pouco que a gente já conversou lá fora, já super valeu a pena. Hoje, sexta-feira, um dia que... Pra gente que trabalha muito, pra gente que sempre tá em atividade, sempre tá desenvolvendo coisas que demanda da cabeça pensar muito, é muito gostoso poder ter uma sexta-feira mais leve. Embora pareça que isso aqui é trabalho, eu nem levo como trabalho, porque eu vou fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo ali fora, conversar de boa. Não, e essa é realmente a ideia. Inclusive, eu sempre, no Decolecast, eu sempre faço essa introdução saudosista como um comandante, porque, inclusive, a gente vai falar sobre passo a passo que acontece no voo. Sim. E você precisa escolher um destino para onde você quer ir hoje, porque esse é o glamour do negócio. Você fala para onde você está querendo ir. A gente pode, inclusive, fazer igual a aviação executiva, decolar sem destino, e aí você define para onde você vai. A gente tá num voo executivo aqui. Agora é um voo executivo. É daqueles que a cama, o banco desce todo, assim? Claro, com 100%. Certeza. Exatamente. Tá. É alto nível. Do mesmo jeito que eu voei, o último avião que eu voei foi o G650ER. É um avião de 19 passageiros que tem uma capacidade de voar até 16 horas. E a grande característica do voo era justamente essa. Voar com pessoas que eram chamadas de VVIP, que eram muito mais importantes do que normalmente... Mais do que VIP. Mais do que VIP, exatamente. Então eu voava com celebridades, com grandes pessoas relevantes de governo, presidentes. Sim. E aí hoje nós temos o Júnior das Neves, que também vai ter esse tratamento VIP. Vamos lá, tem então. Cama, tem... Aí você não voa aqui, você pode escolher tudo que vai acontecendo. Me ajuda aí, então. Um lugar que seja 12 horas daqui da onde a gente está, de São Paulo. Nesse avião... umas 12 horas, porque daí eu vou dormir muito, assim. A pessoa já vai dormir no podcast e já não... Olha, a gente pode escolher, por exemplo, Finlândia é um lugar legal. Finlândia, 12 horas? Finlândia. A gente pode escolher Paris, é um lugar... né? Paris é legal, hein? Nessa época, Finlândia é bem bacana. Nessa época que está se tornando inverno aqui, lá está numa época de... Finlândia é tipo Maldivas, assim? É um lugar bonito? É um lugar que é muito mais ali na parte dos países nórdicos e é uma parte assim muito bacana ali, porque você tem muito lago, normal no inverno e fica aquela neve pra caramba. É perto da terra do Papai Noel, Tá. A terra do Papai Noel, a Lapônia. E Finlândia é ali, onde fica bem pertinho da Lapônia. É perto dos vikings ali? Exatamente. Faz parte da área ali onde tem a área Você acertou na viking. mosca onde eu gostaria de ir. Poxa, então é top. Inclusive eu aproveitar já contando uma história aqui da minha ida para Finlândia. Conta e depois eu vou contar um sonho que eu tenho. Pô, maravilha. Quando eu fui para lá, alguém chegou para mim e falou assim, olha, se você vai para Finlândia, se você vai para Helsinki, a melhor coisa para você fazer, você gosta de curtir a tradição do lugar? Eu falei, poxa, eu gosto. Ele falou, então vai nesse restaurante, que é um restaurante super tradicional, que ele mantém todo o design, o layout dos vikings, e aí você vai comer coisas muito características de lá. Dentre elas, a carne de urso. Então a gente comeu carne de urso e várias outras coisas que são características da Finlândia. E tem urso à vontade lá. Cara, eles falaram na época quanto que foi. O abate de urso é muito maior do que eu imaginava. Caraca. Eles têm não só o abate para eles utilizarem, mas eles abatem o urso por uma questão de... Tem urso selvagem que acaba interferindo com a segurança, né, de Helsinki. Sim. Então, se eu não tiver muito errado, é coisa de 86 ursos. 86 ursos? Eu achei... Eles abatem por dia, assim? Em média. Não, abatem nesse período lá, que é o período que eles fazem o abate de urso. Entendi. Cara, olha só. Muito massa. Um sonho meu, tá? Eu nem sei... Bom, você que viajou o mundo inteiro aí deve saber. Um dia eu vou fazer isso. De ir pra um lugar deserto, assim, tipo Finlândia. Tipo um lugar... Eu imagino, assim, montanha verde, umas estradinhas, assim, muito grandes, assim, de asfaltinho. Pegar uma fazenda,
uma fazendinha onde tenha só o senhorzinho e a senhorinha ali morando, fazendinha com um monte de ovelhinha. Meu sonho é hospedar num lugar desse e ficar lá, tipo assim, uns 2 meses dormindo lá e trabalhando todo dia, mexendo com os bichos. Você sabe que é tão verdade isso que você está falando, que quando eu conheci o Júnior, eu conheci justamente de um desejo que eu tinha no coração de levar a mensagem adiante através do digital. Quando você propagou a mensagem da gente ter famílias mais fortes que nações, e hoje eu entendo que cada nação é uma família verdadeiramente, Sim. né? Eu percebi que a gente poderia estar muito mais tempo juntos, porque eu cheguei a ficar 36 dias fora de casa. Sim. E aí eu comecei a seguir pessoas, youtubers na época, que serviram de referência para mim, que eu me inspirei. E tem um cara, eu não vou lembrar a pronúncia do nome dele, é Rapuja, uma coisa assim. O irmão dele morava em Helsinki e ele morava no Canadá. E eu não me lembro o que aconteceu numa época, não sei se foi no início da pandemia, alguma coisa assim. Ele falou, olha, vou aproveitar esse tempo assim, vou voltar para minha terra, fazer exatamente o que você falou. Aí eu comecei a assistir os vídeos da nova fase dele. Cara, foi maravilhoso. Aí eu encantei realmente com o digital e hoje a gente está fazendo isso, levando para as pessoas esse tipo de solução, né? Que massa. Porque ele saiu de lá, contou toda a história, veio todo um storytelling contando da saída do Canadá, o processo dele de compra de passagem, como que ele ia fazer para tirar tudo que ele tinha, porque ele já vivia no Canadá há muito tempo. E aí ele mostra o lugar onde ele foi morar. Aí é cativante, bem como você falou. Uma casa cravada assim na beira do lago, num lugar muito bonito. E aí tudo que ele fazia ali, todas as lives dele, os vídeos, os treinamentos, eram nesse lugar. Cara, então esse teu sonho pode ser realizado facilmente. Vai acontecer essa noite agora. A gente vai viajar para lá. Me convide pra gente chegar lá junto e tomar um café, então. Todo mundo acha estranho esse sonho, porque eu falo assim, né? Eu quero ficar uns 2 meses trabalhando nesse lugar. Eu não tenho... Cara, eu tenho mínima vontade de tirar férias daquelas que não tem nada pra fazer. Eu não odeio esse tipo de férias. Simplesmente odeio. Não gosto, porque se eu ficar 2 dias num lugar relaxando, eu já fico mal. Porque eu não consigo relaxar. Não é que eu não consigo, não é assim que eu relaxo. Você sabe que eu lembro que você postou um dia que você alugou uma área muito bacana. Eu acho que foi ali naquela área entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem aqueles lugares paradisíacos ali, né? Com chalés também. Sim. E aí você postou, tô aqui descansando e tal. Daí eu mandei mensagem para você, eu falei, pô, se tivesse me convidado, eu já ia aí, passava 1 dia ou 2 com você. Você falou, não aguento mais. Muito calmo pro meu estilo. Cara, é verdade. Toda vez que a gente viaja para algum lugar que não tem nada para fazer, né? Aqui na nossa região tem Campos do Jordão e tem 2 lugares que eu já fui e eu não gostei. 3 lugares são muito parecidos e os 3 eu não gostei. Não é que eu não gostei, né? Parece que eu sou uma pessoa chata. É que, cara, eu não gostei, assim, de ficar muito tempo lá. Eu gostei, curti e tal, fiz tudo que tinha que fazer. Beleza, agora tem que ir embora. E dava 2 dias, assim, tava bom já. Campos do Jordão, alguma coisa que é com verde, aqui perto. Rio Verde. Isso eu não vou lembrar. Morro Verde, sei lá, alguma coisa verde. E um outro é Gramado, que não é aqui, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então são lugares românticos, que é bom pra frio, que é bom pra você curtir, que é bom pra você ficar no hotel, relaxando. Só que, por exemplo, o Gramado eu tava louco pra ir embora. Aí no último dia eu descobri um negócio lá, uma trilha que você pegava, alugava um Jeep e subia a montanha com o Jeep, ia no meio da lama, ia no meio do mato com o Jeep, fazendo doideira. Aí, putz, aí valeu a pena a viagem pra mim. Então... Eu gosto muito de viajar, mas eu não gosto de não ter nada pra fazer. Então eu super relaxaria se eu ficasse 2 meses, assim, trabalhando pesado. Acordando 5 horas da manhã pra cuidar de ovelha, cuidar de bicho, tirar leite. Putz, acho que seria uma baita férias pra mim. Um dia eu quero fazer isso, na Finlândia. Poxa, isso aí é fantástico. Hoje a gente vai, então, até lá. E aí, eu queria começar, Júnior, falando sobre como que foi a tua infância, Júnior. Como é que foi para você? Porque é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Você fala até do teu livro, é fantástica a maneira que você descreve. Eu vejo que a gente tem muitas coisas parecidas. Eu acho que é por isso que a gente criou essa amizade, principalmente do relacionamento com o pai. Mas como é que foi para você nessa fase inicial que a criança está com inúmeros sonhos, inúmeras ideias, inúmeras possibilidades? Olha, cara, eu acho que eu tive uma infância talvez um pouco... Algumas coisas parecidas com muita gente,
mas algumas coisas bem particulares, assim, que eu sinto que é bem diferente de outras pessoas, né? Eu sou o último filho do meu pai e o último filho da minha mãe. Então já meu pai teve 5 filhos e minha mãe teve 4. Na verdade, minha mãe teve 3 filhos. Eu fui um deles, minha mãe teve 3 filhos, só que um filho que não nasceu da barriga da minha mãe, nasceu só do meu pai, a minha mãe pegou para criar. Isso é uma história já bem diferente das famílias. Meu pai, ele fez um filho enquanto estava casado com a minha mãe. E a pessoa que ele fez lá esse filho falou assim, olha, eu não vou criar. E eu vou jogar fora, basicamente, assim. Era bem nesse nível. E aí a minha mãe, ficou muito triste e tudo mais, né? Foi uma traição e tal. Só que ela aceitou criar a criança. Aceitou criar a criança por questão de pena e tal. Dessa criança sofrer, etc. Aceitou. Então, uma irmã minha, ela veio pra nossa casa com 3 meses de idade. Isso bem antes de eu nascer. Quando ela tinha 3 meses de idade. E minha mãe criou como se fosse filha dela. E hoje, assim, é uma das filhas que a minha mãe mais convive. Ela conhece a mãe dela verdadeira. Ela não tem vivência com eles e tal, mas ela conhece. Né? E é a filha, assim, que a minha mãe mais convive. Fala mais com ela que comigo, mais com ela do que com outros irmãos. É normal. 100% filha, normal, como se tivesse nascido da barriga. Normal. Então isso já é uma coisa diferente. Eu fui descobrir com 10 anos de idade que ela não era filha da minha mãe. Que eu fui descobrir, eu não sabia, eu não acreditava. Até assim, então só a tua mãe é que sabia disso. Não, todo mundo sabia. Tipo, teu pai, no caso, né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Era eu que não sabia, só. Eu era criança, não entendia. Acho que com 10 anos de idade eles lembraram de me contar. Só pra esclarecer, assim, tem uma história que você não sabe da gente. A Sabrina aqui, ó. Sei lá, me contaram, achei muito estranho, mas nada mudou na minha vida também, né? Nada mudou. Então, um detalhe, né? Quem tá assistindo aqui, que for o último filho, talvez deve ter passado por isso, é aquele lance do esquecimento, sacou? Eu fui uma criança que eu sinto, assim, que eu, muito cedo, eu tive que aprender a me virar. Aprender a me virar. Eu sempre fui muito... Assim, eu nunca me virei a ponto de, fazer a minha própria comida, fazer as minhas próprias coisas, né? Mas eu sempre me virei a ponto de saber para quem pedir, sacou? Então, eu precisava comer, eu sabia pra quem pedir. Hoje, a minha mãe não tá, então tem que ser a minha irmã. Minha irmã não tá, então tem que ser a empregada, a funcionária da casa. Ela não tá, então tem que ser, sei lá, a vizinha. Sempre eu achava alguém pra me servir, então todo dia era como se fosse caçar, sair na floresta pra caçar. Eu tinha que caçar alguém pra fazer minhas coisas, porque eu era criança, né? Fazer as coisas do tipo... Até, eu lembro, assim, de quando quando você é muito criança, que até ajuda pra ir no banheiro você precisa. Sim, com certeza. Eu era do tipo assim, quem que tá disponível pra me ajudar a ir no banheiro? Eu lembro de 4 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade, onde a criança ainda, né, às vezes precisa de ajuda pra ir no banheiro, de eu pedir ajuda pra algumas pessoas ali que tinha, várias pessoas, né? Já era um momento que tinha vergonha e tal, são pessoas, né? Claro que eu não chamava um completo estranho, mas... isso é uma coisa assim que eu lembro que eu tive que me virar desde muito cedo para me virar. Então, a minha mãe não tinha aquela atenção toda, né? Porque ela trabalhava, né? Então, um dia... Eu fui criado por muita gente, né? Muita gente participou da minha criação. Então, minha irmã... Fui criado muito pela minha irmã. Meus irmãos todos, eles eram mais velhos. Eu tinha um irmão homem, né? 2 irmãs mulheres e um irmão homem. Esse irmão homem não tinha muita... Morava na mesma casa, mas, tinha 18 anos, estava em outro momento da vida... Quase não dava muito bola pro irmão, assim, né? Então, ele vivia trancado no quarto dele, eu nem sabia que ele existia, assim, basicamente. Lembro, sei lá, tenho 2 memórias dele. Do relacionamento com ele. Não era uma questão comigo, era porque ele tinha 18 anos, era jovem, ele queria fazer as coisas dele, né? Então, não tinha nada a agregar uma criança pra ele, né? Então, todo dia era uma surpresa, né? Surpresa do tipo assim, quem vai me alimentar hoje? Surpresa, onde que eu vou dormir hoje? Não é em casas diferentes, é em quartos, porque eu não tinha meu quarto. Eu não tinha quarto. Tinha isso também? Não, porque eu não fui planejado. A minha mãe já tinha 40 anos quando engravidou e, como assim engravidei? Não era pra ter engravidado, entendeu? Então, eu não tinha quarto. Não foi um negócio assim, nossa, temos mais um filho. Não, tipo, engravidou, tá, nasceu. Não tinha quarto, não tinha berço, não tinha nada. Nunca tive nada, não foi um negócio assim, vamos
preparar o ambiente para um novo bebê. Não, é mais um bebê, se vira com o que tem aí, entendeu? Essa é a casa. Não era uma família pobre, era uma família bem, assim, não era uma família... Depois, né, meu pai começou a ganhar mais dinheiro, mas quando eu nasci era uma família legal, né, e aí eu fui na criança, eu fui crescendo, fui amadurecendo. Óbvio que quando eu era criança eu achava que isso era normal, não tinha ciência, né, de que, opa, peraí, caraca, vocês não estão cuidando de mim? Sim, verdade. Não tinha Você ciência, tá simplesmente normal. se divertindo e não tem ideia de que Eu tô aquilo é vivendo a minha algo... vida, tô achando que aquilo é normal. Então, todo dia era uma surpresa. Quem que vai me alimentar hoje? Onde que eu vou dormir? Então, às vezes era dormir com a minha mãe. Às vezes eu dormia... Putz, isso é parte de dormir, era uma das partes que me incomodava muito. Incomodava muito. Eu lembro de... O que mais te incomodava nisso? Já ser muito estressado desde criança por isso. Por quê? Porque eu desenvolvi uma ansiedade pra dormir. Até hoje, eu demoro muito pra dormir. Não que eu tenha problema de dormir, mas eu sempre quero ficar acordado o máximo possível. Porque desde criança, como eu não sabia com quem dormir, e às vezes não tinha com quem dormir, sei lá, eu pensava, putz, a minha mãe tá dormindo com meu pai no quarto e eles estão com a porta fechada. E não tem ninguém em casa, tem uma minha irmã que saiu com os amigos e vai chegar sei lá que horas. Então eu desenvolvi uma capacidade de ficar acordado até mais tarde, esperando a irmã chegar pra eu não dormir sozinho. Porque eu também não tinha quarto pra dormir. Então, várias vezes eu fiquei assistindo televisão até altas horas da tarde, morrendo de sono, mas sem dormir, com medo de dormir sozinho, esperando a minha irmã chegar para poder dormir com ela. E, então, sempre, desde criança, criou-se uma ansiedade, assim, para dormir. Então, às vezes, quando meus pais não estavam muito de boa, eu podia dormir no quarto deles. Aí eu dormia no chão, num cantinho assim. Cara, e é engraçado, como é que era para vocês quando isso acontecia? Era uma coisa que eu gostava normal, muito, meu filho gosta muito isso, de tipo, poxa, meu pai e minha mãe estão aqui hoje, nesse horário, vou dormir ali junto com o pai, com a mãe. Não, pra mim era ruim, porque eu sabia que eu só podia dormir no quarto deles quando eles estavam brigados. Ah, Era você já sinal, tinha essa consciência nessa época. mais ou menos, mas era na minha cabeça assim, putz, eu não tinha uma ciência de que eles eram casados e, sei lá, eu não via meu pai e minha mãe como um casal, sabe? Então não tinha ciência assim, eles estão casados, eles estão lá na intimidade deles dentro do quarto. Eu só pensava assim, cara, meu pai é um babaca que não deixa eu dormir hoje aí. O que aconteceu? Eu não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, de repente, eu senti assim, que em alguns momentos eu podia dormir lá e eu não sabia o motivo. Eu sabia que meu pai nunca curtia muito o fato de eu dormir lá. A minha mãe é que falava assim, poxa, ficava enchendo o saco pra eu dormir lá. Eu sabia que ele não curtia, então eu ficava do lado da minha mãe. Eu também não tinha muita aproximação com meu pai, nunca tive. Ah, mesmo nessa época você tinha essa condição de... Não tinha, assim, não tinha um negócio de carinho com meu pai, não tinha, né? Não tinha, não lembro de conversar com meu pai, não lembro de meu pai pegar no colo, não lembro de... Depois de mais velho, a gente começou a ter uma convivência, mas eu não lembro, assim, quando eu era criança, não lembro. Era eu e minha mãe e minhas irmãs, né? E meu irmão também não tinha muita convivência. Então eu dormia, às vezes, num cobertorzinho, colocava no chão, dormia ali do lado da cama deles, às vezes não podia. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, né, lá pelos meus 6 anos, mais ou menos, aí minha mãe já quase não dormia no quarto do meu pai, que eles já estavam quase no momento de separar. Né, porque eles separaram, quando eu tinha 7 anos mais ou menos, eles se separaram de vez e aí cada um foi morar na cidade. E aí pra mim era bom nesse momento, foi um período onde eu não tive problema pra dormir. Por quê? Porque minha mãe já não dormia no quarto dela, então eu já sabia exatamente onde eu ia dormir todos os dias, que era no quarto dela, um outro quarto dela dentro da mesma casa. E aí já era um outro momento, era outra casa também, onde meu pai, ele começou a ganhar mais grana, e aí ele construiu uma casa muito grande pra gente, foi onde deu uma virada na nossa vida, assim. Ele construiu o que hoje seria, né, uma mansão da época. Tinha vários banheiros, tinha torneira de ouro, era uma chatice até. Era legal a casa, mas o meu pai, ele tinha uma habilidade de fazer as coisas legais serem chatas, sabe? Caramba, sério? Porque você tinha uma puta casa, mas você não podia levar ninguém. Não podia. Eu não lembro de uma visita entrar na minha casa, sabe? Porque tinha tudo protocolo. Tudo era um protocolo chato. Para entrar dentro de casa, você tinha que tirar o sapato na porta, tinha que colocar outro chinelo, e Deus me livre se você pisasse com o pé e tal. A gente tinha uma mesa que ele enchia o saco, era a mesa mais cara da terra, do rei, sei lá das quantas, com as cadeiras da Itália,
que a gente nunca na vida sentou nela. Durante 3, 4 anos que eu morei naquela casa, a gente nunca sentou na mesa. E quando Cara, eles... e você sabe que eu já fui esse cara chato. Quando a gente começou a conquistar as coisas, não era por uma crença de escassez que eu não pudesse ter, era por chatice mesmo. De pegar e a minha filha passou assim uma condição bastante complexa, justamente por essa questão de eu não querer, não usa isso, não mexa naquilo, sabe? As coisas meio intocáveis. Eu não sei nem explicar o porquê que foi aquilo. Sim. E não podia ter churrasco na nossa casa, ele não tinha amigos. Tinha amigos, mas ele nunca queria trazer os amigos, porque tinha uma escassez muito grande. Embora tinha grana, ele, putz, não vou ficar fazendo churrasco pros outros, gastar dinheiro, não sei o que. Então ele fazia as coisas dele, saía também toda hora, né? Tinha aí suas famílias seculares, né? Paralelas, né? Suas famílias paralelas. E aí, cara, era assim, era um cara que morava na mesma casa que eu, só que não dormia com a minha mãe depois de um tempo, né? Nessa casa eles quase não dormiram juntos. E aí tinha vários quartos nessa casa, tinha um quarto só meu, que eu nunca dormi na vida também. Caramba! Aí nessa casa eu tinha um quarto gigante, que era também num apartamento, assim, um quarto. E eu Mas nunca você dormi. já não tinha criado esse hábito, esse Não, pertencimento de tipo, eu tenho o meu quarto. É porque meu, até os 7 anos, acho que eu mudei pra essa casa com uns 7 anos. Não, acho que com 5, não lembro, uns 5, 6 anos, assim, eu mudei pra essa casa. E até essa idade eu nunca tinha dormido sozinho na vida, porque eu não tinha quarto, né? Então eu desenvolvi o quê? O costume de sempre dormir com alguém, né? Então eu era um puta quarto, né? Com tudo que uma criança talvez sonhasse, assim, uma escrivaninha, que eu que escolhi. Eu lembro de eu ir num lugar escolher móveis e tal. Tinha 2 camas, já visualizando eu levar um amigo pra dormir no quarto. Nunca pude fazer isso, embora tinha 2 camas, nunca fiz isso na vida. Eu dormi na casa dos meus amigos, mas os meus amigos não podiam dormir na minha casa. Eu nunca dormi nesse quarto, nunca dormi. Então eu dormi com a minha mãe, esse quarto não servia pra nada, era só pra guardar minha roupa e ninguém usava o quarto. E aí, cara, depois, né, a minha mãe... Então, assim, por conta disso, dessa vivência, né, desse estilo de vida, né, eu acabei amadurecendo muito rápido. Né? E às vezes as pessoas falam assim, Júnior, de onde que você aprendeu a fazer o que você faz hoje, né, no digital, etc. E hoje eu tenho convicção que foi de experiências que eu tive na minha vida, várias, né, não só essa, mas outras várias que eu tive também na vida, porque isso me forçou a amadurecer. Eu lembro que com 7 anos de idade, a minha mãe sentada na cama, falando assim, olha, cara, filho, a mãe vai separar do seu pai, a gente vai morar na casa da sua avó, lá em Itajaí, a gente morava em Curitiba, né? A gente morava em Curitiba, então, e eu tinha uns 7 anos mais ou menos, e ela falou assim, olha, a gente vai morar em Itajaí, que ficava a 200 quilômetros de distância. Então, você não vai ver seu pai, né? A não ser que ele vá lá ver você. A gente vai ter uma vida muito difícil, porque provavelmente seu pai não vai ajudar financeiramente a gente, né? Então, o que eu preciso que você saiba? Primeira coisa, primeiro ela perguntou, né? Você acha que a mãe deveria separar ou não? Olha só, minha mãe Imagina, me com pediu 7 anos, conselho pra mim com 7 anos de idade. Eu lembro de dizer que sim, que eu falava, acho que sim, acho que você tem que separar. Acho que você tem que separar, porque já tinha sido plantado na minha cabeça que o meu pai era um malvado da família, né? Porque era a conversa dentro de casa, né? Tipo, toda vez que ele chegava em casa, era ou um irmão, ou a minha mãe falava, putz, chegou. Então foi plantado na minha cabeça. Nossa, que saco, esse cara chegou. Por que ele não dormiu na noite fora de casa de novo? Né? Chegou, eu lembro que eles brincavam assim, chegou o rei da cocada preta. Eles falavam, chamavam meu pai de rei da cocada preta. Até hoje eu não sei. acabou se tornando a tua percepção. Aí que foi o que você, de tanto ouvir, se tornou uma verdade na tua vida. Então, meu pai era um malvadão e tal. Fazia mal pra todo mundo, né? Todos os filhos tinham muito problema psicológico por conta dele também. E, né, minha irmã sofria com problema psicológico e tal. Teve que ser internada por conta de problema psicológico. Teve que fazer tratamento de depressão. Meu irmão tentou se suicidar. Quando eu era criança eu não fiquei sabendo direito, assim, soube mais ou menos, mas tentou se suicidar numa casa do lado dessa nossa casa. O meu pai construiu uma outra meio que mansão pra ele morar, né, pra esse meu irmão morar.
E ele meio que tentou se suicidar nessa casa. Aí virou uma bagunça a família. Então a família tava toda destruída, basicamente, né? Meu pai via na rua, trabalhava ou tava na rua fazendo as coisas dele. E chegava sempre de noite em casa, não tinha mais família, ninguém comia na mesa incrível que a gente tinha. Né? A gente só comia dentro da mesinha lá que ficava dentro da cozinha. Né? Não comia na mesa fora, não fazia nada, etc. E eu fui crescendo, fui vivendo. E quando ela falou assim, o que você acha? Devo separar? Eu falei, sim, acho que sim. E ela falou assim, olha, você precisa saber uma coisa. A gente vai ter dificuldade. Então, lembra quando você pede, por exemplo, a gente vai no mercado, né? Eu lembro desse exemplo, nunca me esqueço. Isso aqui gerou memória significada na minha cabeça. Até hoje, toda vez que eu vou pegar um chocolate, eu lembro disso. Toda vez. Caramba, foi forte mesmo. Foi muito forte. Porque cristalizou no hipotálamo. Porque ela falou assim, olha... ela falou assim, olha, vou dar um exemplo de coisa que vai acontecer. A gente vai no mercado, fazer compra de comida, alguma coisa, você vai pedir um chocolate pra mãe. A mãe não vai poder comprar, porque a mãe não vai ter dinheiro. E aí você vai ter que entender. Você vai entender? Eu falei assim, vou entender. Eu não vou pedir chocolate. Pode deixar que eu não vou pedir. E o tempo passou e eu lembro de todas as vezes que eu ia em algum lugar, eu não pedia as coisas pra minha mãe com medo de receber um não. Não, de ela ficar mal por ter que dizer não, sabe? Então eu não tinha certeza se ela tinha grana ou não. Então, por não ter certeza se ela tinha grana ou não, eu já não pedia. Daí, foi meio que um cuidado, né? Poxa, então assim, hoje olhando pra trás, eu sinto assim que eu era uma criança muito madura. Hoje, imagina, eu vejo várias crianças de 7 anos de idade. Fala um negócio pra essa criança de 7 anos de idade, hoje, que eu olho, as crianças que eu já conheci, elas iam nem entender o que tá acontecendo. Ia dar risada, sei lá, não ia ter essa percepção que eu tinha lá atrás. Então, esse negócio de ter que se virar e tal, me forçou a amadurecer mais rápido. Né? E a gente saiu de uma mansão, né? E saiu de uma casa de Curitiba. Eu estudava em colégio particular a vida inteira, até aquele momento da minha vida, né? Eu estudava em colégio particular. Eu estudava em colégio particular. Meu pai era muito chato em gastar dinheiro com roupa, coisa assim, mas beleza, eu tinha roupas, né? Não tinha roupa de marca, porque a gente não ostentava nada. Não tinha nada de marca, assim. A gente não podia comprar nada que... camisa, compra a custo-benefício. Meu pai sempre foi do custo-benefício, né? Então, beleza, eu tinha roupas legais, tinha tudo, né? Que podia ter, enfim, mas dentro daquela situação ali de escassez, né? Mas, poxa, eu fazia natação com meu pai. Eu lembro de fazer natação com ele. Era assim, teve um momento da minha infância ali que meu pai quis se conectar comigo, que ele me levou para fazer natação junto com ele. A gente fez durante alguns meses natação. Isso em Curitiba mesmo? Isso em Curitiba, onde gerou uma conexãozinha, mais ou menos, ali comigo. Só que ele pisou na bola também no meio desse processo. Ele me fez passar uma vergonha muito pesada dentro do banheiro. A gente estava no banheiro, eu era criança e eu tinha vergonha de tomar banho na frente dos outros. Tinha vários adultos ali, né? Eu era a única criança que tomava banho ali junto com os adultos. E ele queria que eu tomasse banho no chuveiro, assim, aberto, com todo mundo e tal. E eu tinha vergonha. Eu era criança, eu tinha vergonha. E aí, uma vez eu falei, não, eu vou tomar banho aqui nesse banheiro aqui, tentando disfarçar e tal. E ele meio que falou na frente de todo mundo, assim, poxa, você tá com vergonha, não sei o quê, você é homem, cara, e tal, não pode ter vergonha. Assim, sabe, eu não fui criado, né, como talvez eu poderia ser. E eu até... Hoje, assim... Meu pai poderia ter feito isso, sabe? Ter dado uma lição, tipo, vira homem, moleque. Só que ele teria que ser um cara presente desde sempre, né? Vira homem nisso. exemplo para você perceber que você tinha realmente um pai. Exatamente. Vira homem, não vira homem só depois quando tinha 7 anos de idade dentro de um banheiro com um monte de homem pelado, entendeu? Não, vira homem lá no jogo de futebol. Vira homem lá atrás. Vira homem quando você tinha 3 anos de idade. Vira homem quando você tinha 4. Vários vira homens. E talvez com 7 anos eu não teria nem vergonha, tá ligado? Então, aquilo ali, putz, me deixou muito chateado. Muito chateado. Você tava com quantos anos nessa época? 6 anos, 7, 6 anos. Mais ou menos nessa faixa, assim. E aí, eu decidi não ir mais. Falei, cara, não vou mais. E eu não contei o motivo, assim, sabe? Não contei. E aí, a minha mãe descobriu o motivo, contou pra ele. E aí, ele fez as pazes comigo. Enfim, aí eu voltei a fazer um pouquinho. Fiz mais uns dias lá de natação, meio pra agradar ele. E aí... depois que meus pais se separaram, eu lembro assim também muito forte na minha memória o dia que minha mãe saiu de casa, a gente tinha um Tempra. Meu pai tinha dado de presente pra ela um Tempra.
Um Tempra carro, é famoso, esse é conhecido. um Tempra, e na época, assim, era um carro, sei lá, meu pai comprou esse carro à vista, sabe? Putz, todo mundo pensa, nossa, E era um carro que tinha um puta nome, né? carro, assim, todo mundo fala, meu Deus, eles são muito ricos, porque meu pai foi lá e comprou à vista. Lembro até hoje, ele pagou R$ 32.000 no carro. Isso, nossa, em 2007, por aí, 2006. Era um Tempra, foi o último ano, não sei se o último ano do Tempra foi 2007, mas foi o Tempra do último ano que existiu, depois saiu de linha. Saiu de linha depois. E era a versão mais cara que existia do Tempra. Aí meu pai deu pra minha mãe, pra tentar impedir dela ir embora de casa, mas mesmo assim ela foi embora e foi com o Tempra ainda embora. E ela colocou tanta mudança no carro, tanta mudança, que não tinha um espaço livre naquele tempo, assim. Eu lembro de vir em cima, assim, de todas as coisas. Naquela época não tinha tanta fiscalização também, então veio com o carro lotado de coisa. E a gente veio embora pra casa da minha avó, em Itajaí. Pra Itajaí mesmo. É. E aí a gente ficou uns 3 meses na casa da minha avó, mãe da minha mãe. E aí, lá na casa da minha avó, não era confortável e minha mãe não se sentia bem, né? E ela queria ir para outro lugar. E aí surgiu a oportunidade onde o meu avô, pai do meu pai, não da minha mãe, pai do meu pai, falou para ela assim, olha, eu vou dar uma casa para você morar. Porque a família do meu pai toda apoiou a minha mãe, até na separação. Porque o meu pai realmente era um cara muito problemático. Muito problemático. Até para a família dele, ele era um cara problemático. Então vocês tinham um bom relacionamento, pelo menos com o lado da família dele. Tinha um bom relacionamento. Também tinha vários problemas. O meu avô era... Hoje, olha só que louco. Hoje que eu sou mais velho, eu descobri que o meu avô possivelmente fosse pedófilo. Hoje, né, não é mais vivo, enfim. E tanto faz também, se alguém da família ouvir isso e não gostar, tô nem aí. Mas possivelmente, uma grande possibilidade dele ser pedófilo. Por quê? Ele não falava com crianças homens. Ele não falava. Então o meu avô nunca falou comigo na vida. E ele era viciado e, tipo, apaixonado por toda criança menina. Naquela época eu nunca entendi. Só na minha cabeça era, esse meu avô não fala com homens. Então, já era normal, às vezes, eu falar, não, fica tranquilo, é porque ele não fala com homem. Tipo assim, eu achava que era normal isso também, sabe? E... Tem tanta coisa que a gente acha normal que era criança, quando você começa cara? a perceber, e é bacana, porque você falou assim, se as pessoas não gostarem, fazer o quê? É bom que as pessoas fiquem sabendo. É. E é realmente interessante porque é muito mais comum do que a gente imagina. Eu, por exemplo, a gente ia num condomínio que a gente morou, em Curitiba também, por coincidência. Era um condomínio bem bacana e tinha um mercadinho ali dentro. E tinha um senhor que ficava sentado nesse condomínio e aí ele ficava ali e eu e uns amigos meus, às vezes, íamos ali para comer alguma coisa ou para tomar alguma coisa ali. E a primeira vez que eu fui, um amigo meu mais velho falou assim, ele falou, fica de olho naquele velhinho ali, ele fica comprando bala e dando bala para as meninas, que daí quando as meninas vêm perto dele, aí ele fica tocando a menina, ele toca ali, toca lá. E daí eu falei assim, cara, a gente achava engraçado isso. Sim. Hoje, eu tenho consciência, né? A gente tem esse conhecimento de saber que, cara, ninguém fez nada. Sim. Todo mundo achava legal, achava engraçado. E o cara era pedófilo. Realmente. Às vezes várias crianças que hoje são mulheres têm problema por conta disso, né? Então eu não sei de história nenhuma do meu avô, eu sei disso por percepção, porque hoje, né, recentemente até eu fiz essa análise, né? Contando pra minha esposa, eu acho. Tio avô, tá, mas ele não falava com homem. Ué, como assim não falava com homem? Só falava com mulher. Aí a gente começou a analisar assim, cara, acho que ele era pedófilo. Tipo, sabe? Daí comecei a ver várias possibilidades, motivos, assim, lembrando de brincadeiras que ele fazia e tal, que era bem estranha. Bom, aí meus pais separaram, minha mãe foi morar em Itajaí, na casa da minha avó. Depois disso, ela foi pra casa de um lugar onde o meu avô, não era uma casa, na verdade, era uma garagem que o meu avô disponibilizou pra ela morar. Meu avô falou assim, olha, eu não tenho uma casa, mas eu tenho um terreno aqui, né, onde era um bar. E o cara saiu, era um bar. E o cara, né, tava alugado e tal, e o cara saiu fora. Você pode transformar esse lugar numa casa, né? Tem que fazer umas adaptações, mas você pode transformar numa casa. Então a gente foi para esse lugar, morar nesse lugar, era literalmente uma garagem. A porta da nossa casa
não era uma porta convencional, era uma porta daquelas de ferro de levantar pra cima, assim, sanfonada, assim, sabe? Pantográfica que fala. Sim, sei. E aí a gente entrou lá, quando entrou lá, na sala, né? Era uma garagem, então tinha no pedaço ali, né? Que era o bar, a única coisa que ficou foi a mesa de sinuca. Então era uma coisa assim que... Era uma criança tão inocente e tão de boa que eu nunca achei ruim, eu achei legal. Sim, você achava legal, né? A casa já vinha com uma mesa, Falei, com um negócio caraca, bacana. mano, tem uma mesa de sinuca na minha casa Você agora. vê tantas casas, né? Você tem que ter uma casa tão boa pra ter uma mesa de sinuca. E eu vejo assim a beleza que é a inocência de uma criança, né? Não saber o que tá acontecendo, né? Eu não fiquei nem um pouco chateado de sair. Eu não notei que eu saí de uma casa linda, maravilhosa, com torneira de ouro, porque não era aquilo que eu dava valor. Era era minha mãe, era meu pai, eram as pessoas que eu dava valor. Então não tava nem aí. Eu não tava nem aí pra casa eu achei muito mais legal a casa com as mesas de sinuca que não funcionava, não tinha o taco, não tinha as bolas direito, tinha uma outra bola ali. Era aquilo ali, eu achava super legal até a hora que minha mãe deu fim naquele negócio, mas durante um bom tempo foi a mesa. Achando bacana no fim. Foi a mesa lá que tava na nossa casa. Aí minha mãe transformou numa casa, né? Fez lá uma separaçãozinha de madeirinha, fez um quarto. Aí no outro cantinho ela fez tinha um banheiro, que era um banheiro normal, assim. Ela falou, não tinha chuveiro, nada. Ela falou que colocou um chuveiro. Aí tinha cozinha, eu achava legal, que era a cozinha do bar, assim. Era aquelas, tipo, cozinha de restaurante, tem um buraco assim, você passa o prato, né? E aí a minha mãe transformou numa cozinha e ficou aquele buraco, assim, onde ela Cara, que passar bacana, o um negócio prato, super assim, moderno, né? Mas, E era um lugarzinho de, sei lá, de 25 metros quadrados, sei lá, hoje em dia, assim, olhando assim um pouco, sei lá, devia ter uns 25 e olha lá. Uma garagem, literalmente uma garagem. Ficou lá durante 3 anos, cara. 3 anos morando nesse lugar. Isso com meu pai, né? Basicamente, assim, ele era um cara que ele deveria ter, na época, uns 5 milhões de reais em patrimônio. E ele conseguiu ver o filho dele, a esposa dele lá, porque eles não eram separados ainda, né? Então a esposa dele morando numa garagem e ele não fez nada pra ajudar. Então hoje também, né, eu olho pra trás e vejo assim o quão covarde que ele foi, né? E, cara, aí, tudo mudou, né? Eu fiquei 8 meses sem ver o meu pai, porque ele queria meio que machucar minha mãe ficando longe de mim. e aí com isso ele acabou fazendo meio que moeda de troca. Ficou, não deu pensando, não deu nada. Então a gente tinha um Tempra, daí já não podia andar no Tempra, porque não tinha dinheiro pra botar gasolina no Tempra, né? Tinha dinheiro pra comer só, e olha lá, nem isso, né? Ajuda da família, a gente recebia a ajuda das pessoas pra poder comer. Eu lembro da minha mãe, depois eu fiquei sabendo, mas a carne que a gente comia, eu gostava de carne, então ela fazia carne de soja e dizia pra mim que era carne. Fazia um molho lá e tal pra mentir pra mim que era carne. Não era carne, era carne de soja. Era o que tinha pra comer, né? Mas eu nunca passei fome, nunca tive problema nem nada, mas eu continuei naquela vida de ter que me virar. E aí já não tinha mais colégio particular, era impossível ir pro colégio particular. Aí eu comecei pro colégio público. Foi onde eu falei assim, acho que eu não gostei dessa vida. Quando eu fui pro colégio público. Foi aí que você despertou pra falar, eu preciso tomar uma atitude e mudar Não tinha ou ainda não foi? É porque eu era muito novo ainda. Tinha 8 anos de idade. Mas foi onde eu falei, aqui tem uma diferença grande. Né? Na casa eu não senti diferença. Em várias coisas não senti diferença. Na comida não senti diferença. Nas roupas não senti diferença. Mas na escola foi dolorido. Foi um dos traumas pesados que eu tive. Porque, né, você imagina uma criança que estudou no colégio particular, um bom colégio particular de Curitiba, onde as crianças eram educadas, falavam, né, como uma criança rica, vamos dizer assim. Tinha material escolar bonitinho, era organizado, eram coisas de estereótipo de criança rica, né? De repente, eu continuava com aqueles mesmos materiais, porque eu só trouxe para casa, né? E, de repente, eu fui para uma escola que... A primeira escola, acho que foi um pouco de erro da minha mãe também, né? Que escolheu uma escola, a pior escola que tinha em Itajaí. Caramba! Uma escola de um
bairro da pesada, assim, sabe? A gente morava perto de um bairro da pesada e perto de um bairro que era um pouquinho melhor. E ela logo foi me matricular, porque era mais perto da nossa casa, nessa escola, assim, que era, tipo, da pesada mesmo. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu notei foi que, né, a quadra era uma quadra que parecia abandonada, do The Walking Dead. Não tinha rede nas traves, mal tinha as traves, tava quase caindo as traves, o chão todo raspado. Não tinha rede nas traves de basquete, não tinha parte, Sim, aquela da parte rede, do né? pano, né? Da rede. Do pano ali, né? E tinha um buraco na parede, no final da quadra, assim, de futebol, tinha um buraco na parede e eu falei, ué, o que aquele buraco tá fazendo, né? Eu, na inocência, falei, mas aquele buraco as crianças podem fugir, né? E era justamente para isso que existia o buraco, que era para as crianças matar a aula, né? Para as crianças matar a aula. E aí eu lembro que eu tava na 4ª série, então, na 4ª série, eu 7, 8, 9, então devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu tava na 4ª série. Eu estudei até a 3ª série. Na 4ª série eu fui para esse colégio. Quando eu entrei na sala, eu falei, não é possível que isso aqui seja a 4ª série. Porque todas as crianças eram mais velhas que eu. Não tinha, acho que, nenhuma criança da minha idade. Eram todas crianças muito mais velhas. Eu tinha, né, 10 anos de idade, tinha uns meninos de 14 anos na minha sala. Tinha umas meninas mãe, assim, na minha sala, né? Então, cara, mano, assim, eu não sei explicar, mas é como cultural para você um foi impacto algo cultural gigante. E você sabe que para as crianças, né, para os adolescentes que estavam ali, eu fui um impacto cultural gigante para eles também. também, com certeza. Como se eu entrando naquela escola, para todo mundo era como se um alienígena tivesse entrado para estudar lá. Olha só o que eu lembro. Eu lembro da primeira aula que eu tive naquela escola. Eu lembro da primeira aula. A primeira aula do primeiro professor foi uma aula de inglês que eu tive nessa escola. E olha o que o professor falou na primeira aula do ano. A primeira coisa que ele ensinou foi... Ele era um professor de inglês. Né? Olha o impacto cultural, que eu jamais ouviria um negócio desse em Curitiba, numa escola particular. Né? Ele falou assim, eu escrevi uma palavra no quadro que era welcome. Ele falou assim, um dia... O Maguila, vocês conhecem o Maguila? É um lutador de boxe brasileiro. Foi lutar nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E aí, todo mundo ficou muito feliz com o Maguila. E aí, escreveram uma placa lá, uma faixa bem grande pro Maguila, né? Welcome, Maguila. Quando o Maguila viu aquela faixa, ele começou a bater em todo mundo, saiu no ônibus, começou a gritar com todo mundo, pegou a faixa... Arrancou a faixa toda e começou a gritar e bater em todo mundo. E aí vieram pro Maguila e falaram assim, o que aconteceu, Maguila? Por que você tá fazendo isso? Para! Olha o que você tá fazendo e tal. Aí o Maguila falou assim, eu quero saber quem que é esse Well, que eu vou bater nele. Quem que é esse Well pra ficar escrevendo aí que ele me come? Caramba, nesse nível. Come Maguila. Essa foi a primeira aula de inglês que eu tive na escola dentro de Itajaí. Do bairro lá de Itajaí, o bairro Bambuzal. Cara, eu falei, mano, eu nem sabia o que significava come. Não tinha essa malícia sexual, não tinha ainda esse negócio. Falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu fiquei uma semana nesse colégio. E eu acho que se eu tivesse ficado mais um dia, eles tinham me matado. Literalmente, eu acho que eu tinha morrido lá dentro. E o pessoal chegou a te ver como, tipo assim, o riquinho alienígena, que chegou lá e... Alienígena. As pessoas, no primeiro dia, elas já queriam me matar. De verdade, literalmente, queriam me matar. Não queriam deixar eu estudar lá. Porque eu era o único que tinha roupa limpa, eu era o único que tinha caderno limpo, eu era o único que tinha... Cara, tipo assim, eu tinha penal, eu não tinha isso. Mal tinha um lápis, mal tinha uma caneta. Tinha caderno, assim, caderno tudo rasgado. Eu olhava as coisas, mano, como assim? Como que esse cara tem coragem de ir pra escola com o caderno todo rasgado? Não usava uniforme, eu todo uniformizado, bonitinho, com o caderninho, com a mochilinha, com o tênisinho, bonitinho, cabelinho limpo, banho tomado. Alienígena na escola, o mais baixinho, mais pequenininho, mais criança. Porque era do tamanho, da idade e da aparência de uma criança de 4ª série. Então ali já, da pior forma, você já aprendeu essa questão do posicionamento, tribo. Não, eu que tive ali que você já, me virar. Quando você foi entender esses conceitos mais complexos, na tua mente ficava muito claro.
Tipo, eu pertencia a uma tribo, eu adentrei uma outra. Para eles representava uma ameaça. Exatamente. E aí foi onde eu tive que estudar em outro colégio. Eu fiquei uma semana e falei, cara, não vou mais pra escola. Eu falei pra minha mãe, pode me tirar dessa escola, porque senão eles vão me matar lá. Eu não vou mais. Não tem como, impossível estudar nessa escola. É como se você pegasse uma criança dos Estados Unidos, imagina assim, um americano, e botasse pra estudar dentro do Carandiru. Era o meu sentimento, assim, sabe? Minha mãe me colocou pra estudar numa prisão, sabe? Horrível a escola. E aí a gente foi pra uma outra escola que era menos pior, mas também era escola pública, mas era menos pior. E aí lá eu consegui estudar, lá eu consegui passar, mas eu tive muitos problemas culturais, muitos. Então eu era do tipo assim que sofri muito bullying. Porque eu falava coisas que as crianças não estavam acostumadas de falar, falava bonitinho, falava, sei lá, o vocabulário era diferente. Você sabe que eu passei por isso também. Eu já fui muito criticado por a pessoa falar assim, você fala muito certinho. Porque eu vinha realmente de uma educação onde as pessoas me ensinaram, né? Ter uma linguagem um pouco mais elaborada. E eu nem acho que o meu português seja um português que tenha um diferencial rebuscado. Mas na escola, realmente, qualquer coisinha que você faça diferente... Mas é aquele lance era uma inveja, né? Que a própria criança não sabia, mas era uma inveja. Porque eu tinha jeito de rico. Eu não era rico, mas todo mundo achava que eu era rico. Né? Porque o meu pai era rico. Então, sei lá, às vezes meu pai vinha me buscar com um puta carro lá na frente da escola. E, meu Deus, eu juro. Então, na cabeça das crianças, eu era filho de um rei, assim. Né? Que tava morando lá e estudando lá. Então, eu sofri bastante bullying, sofri bastante... Eu tive que me virar. Minha vida mudou muito quando eu fiz amizade com um cara da pesada, que daí virou meu protetor, assim. Então, ninguém mexia mais comigo, porque sabia que se mexesse comigo, eu ia estar mexendo com ele. E aí, acabou, meus problemas basicamente tinham acabado. E nessa época foi basicamente onde hoje, olhando para trás, foi onde eu mais aprendi de branding, de persuasão, principalmente, porque... Persuasão também? Persuasão. Acho que onde eu tive as minhas maiores aulas de persuasão. Por quê? Porque meus pais, eles estavam separados, e aí meu pai ficou 8 meses sem me ver, e quando ele veio me ver, né, ele basicamente queria me ver pra quê? Pra saber a informação da minha mãe. Saber se minha mãe, sei lá, tava namorando, tal, o que tava fazendo da vida, como é que tava sobrevivendo, sem dinheiro, porque ele não ajudava, né? Queria saber a informação da minha mãe. E eu fiquei muito feliz do meu pai ter me buscado. Né? E aí, o que ele fez? Ele levou a gente pra dormir no hotel, coisa que eu nunca tinha feito na vida, dormir no hotel. Ele me levou pra comer em restaurante na frente da praia, lá em Balneário Camboriú, coisa que eu nunca tinha feito. Ele me levou tem um lugar lá que a gente sempre vai comprar roupa, lá perto de Santa Catarina, que é um lugar assim, quero fazer compra de roupa. Todo mundo vai nesse lugar, que é em Brusque. Me levou pra fazer compra em Brusque, né? Comprei um monte de roupa. E meu pai sempre tinha alguém que tava devendo pra ele. Sempre. Ele emprestava dinheiro para as pessoas. Sempre tinha alguém que tava devendo pra ele. E aí a gente foi numa loja lá que o cara tava devendo pra ele. Ele me fez a limpa na loja, assim, com roupa, sabe? E depois ele me deu ainda uma grana. Eu lembro dele me dar R$50, assim, sabe? R$50 pra eu guardar pra mim. Sei lá, R$50 era tipo R$500 hoje. E a gente foi pra casa. Eu lembro, assim, um dos maiores traumas que eu tive na minha vida, que me levou até um problema psicológico até durante um bom tempo, que foi eu chegar em casa e minha mãe me ver feliz por ter visto meu pai, e ela ficou muito brava por me ver feliz. Eu lembro que nesse dia ela falou assim, você tá feliz, foi legal ser com seu pai? Legal. Então faz o seguinte, eu vou arrumar suas malas aqui agora, arrumar suas roupas, e você vai morar com ele, já que você tá tão feliz de sair com ele, já que você tá tão feliz de ficar com ele, você vai ficar com ele, você vai ficar o resto da vida com ele agora. Agora você vai morar com ele. Eu vou falar pra ele te levar embora pra Curitiba e você não precisa mais morar aqui comigo. Caramba! E, cara, e aí aquele dia... Que era um dia maravilhoso. Ficou uma droga, né? Ficou uma desgraça aquele dia. Eu não tinha consciência, maturidade, a ponto de entender que era ciúmes da minha mãe. Sim, com certeza. Nem sabia que era isso. E eu lembro, assim, que foi uma tarde ali, uma noite muito difícil, porque na minha cabeça eu tinha convicção que ela ia me botar pra rua. E eu pensei, meu pai não vai querer me levar pra Curitiba, então eu vou dormir na rua, vou virar mendigo. Então na minha cabeça eu achava que eu ia virar mendigo naquele dia.
Já ia virar morador de rua, que eu ia ter que me virar na rua, porque minha mãe falou que ia botar pra fora, então eu vou botar. Se fosse hoje ia dar bom, né? Porque o mendigo tá em alta. O pessoal fala mais do mendigo do que outras coisas, né? É engraçado, né, cara? Você fala pra uma criança, ela acredita friamente, né, nas coisas. É muito engraçado. Não tinha essa malícia de falar assim, minha mãe tá com ciúme, nem vai acontecer. Eu fiquei esperando, assim, desesperado, tentando descobrir o que eu ia fazer, pra onde que eu ia dormir aquela noite, porque eu não sabia chegar até a casa da minha avó, e eu ia dormir na rua. Enfim, obviamente ela não fez isso, né? Mas o impacto, e aí, o impacto cara, aconteceu. Aí eu tive que me aprender a chegar em casa de um jeito que a minha mãe não ficasse triste, né? Aí, em vez de chegar feliz, nas outras vezes que meu pai ia me ver, ao invés de eu chegar feliz, eu chegava triste. Várias vezes eu cheguei triste em casa. Pra persuadir ela, né? E várias vezes eu persuadi meu pai também com informações. Porque meu pai queria informação. Ele quer informação, ele quer saber da minha mãe. Então eu dava informação que era irrelevante a ponto de ligar pra minha mãe. Às vezes eu errava. Eu andava na linha, assim, do erro. Então ele me dava informação. Eu dava informação pra ele. Às vezes era informação o suficiente daquela, assim, dele ligar e falar, pô, o Júnior me falou que você não sei o que, não sei o que. Não podia isso acontecer. Então você persuadia ela e dissuadia ele. Eu não podia, de jeito nenhum, dar uma informação a ponto dele ligar pra ela pra tirar satisfação de alguma coisa. Você foi naquele lugar, ou você fez isso, ou você, sei lá, não podia, sabe? Então tinha que ser uma informação que ele gostasse, mas que fosse irrelevante, nem vale a pena eu ligar pra falar sobre isso, né? E aí, algumas vezes eu errei, obviamente, eu tomei paulada de novo, várias vezes, né? Ai, não acredito que você contou pro seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quantas vezes eu vi isso, né? Eu não acredito que você... Porque você não fala nada de mim, não toca no meu nome, não... Muitas vezes. Você tá indo pra casa do seu pai, se eu souber que você tocou no meu nome, você nem pisa mais aqui dentro, porque eu não quero que você saia, fale nada de mim pra ele e tal, e tal. E, nossa, eu chegava lá... Sistema xiita. Nossa, eu chegava na frente do meu pai, era só... E a tua mãe fez isso? E a tua mãe fez não sei o quê? E a tua mãe não sei o quê? E tua mãe? 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 Cara, eu ficava assim, mano, o que eu faço pra esses dois parar de me... né? Parar de acabar com a minha vida. Enfim. E aí o tempo foi passando, ficou ficando mais velho, etc. E aí eu me distanciei muito do meu pai depois de uma época também, né? Depois ele me aproximou quando eu tava bem mais velho. Então essa foi minha infância turbulenta. E aonde que você teve essa mudança? Que eu acho que é bem interessante a gente fazer esse momento, eu sempre falo, né? Como é um voo real que a gente está fazendo aqui, você tem algum desvio no meio do caminho, algumas turbulências e você deve ter tido alguma mudança de rota na tua vida. Depois de tudo isso que você viveu, que realmente já é uma história completa, daria uns 4, 5 livros. Eu cheguei a ler o teu livro, Sim. Mas você cita bem, realmente bem poucas coisas ali, né? Sim, baseado no que tudo que você viveu. Nossa, muito grande também, né? Eu acho que assim, não só eu, mas acho que todo mundo não tem uma virada de chave na vida. Não tem uma virada de chave. A gente tem várias viradas de chave. Isso é verdade. Eu acho que na vida você não abre uma porta, né? Você abre uma porta que te leva para uma sala que tem outra porta. Em algum momento você vai ter que abrir, ou não, né? Tem gente que abre uma porta e fica o resto da vida naquela sala. Ou você simplesmente abre outra porta, e depois outra, e cada porta a sala fica maior. A sala vai ter mais informação, a sala vai ter experiências melhores e maiores, né? Dificilmente você... E o que é o louco da vida? É que depois que você abriu uma porta, você não consegue mais voltar a viver na porta antiga. Você não consegue mais viver na sala antiga, né? Tudo aquilo que você viu, você não consegue desver. Você não consegue mais... Por isso que tem tanta gente que tem muita grana e de repente perde tudo e daqui a pouco volta a ter tudo de novo, muito mais rápido do que antes. Por quê? Porque tava já com aquela chave, com aquela porta aberta, com aquela sala aberta, né? Como se fosse uma nova fase desbloqueada na vida da pessoa. Então ela já sabe como chegar lá, porque ela já passou por outras fases. Então, uma grande virada de chave, né? Vamos lá. Uma grande virada de chave na minha vida, vamos dizer, foi quando eu... Acho que quando eu tava lá com os meus 18 anos, mais ou menos, 17 anos, quando eu perguntei pro meu pai assim...
E aí meu pai começou a ter umas participações na minha vida que foram importantes. E eu perguntei pra ele assim, pai, eu quero ter grana e quero ter garantia assim que eu vou ganhar dinheiro. E o que você faria no meu lugar? Porque o meu pai foi a vida inteira vidraceiro, a maior parte da vida ele foi vidraceiro, ele ganhou dinheiro com isso. Só que quando eu comecei a ficar mais velho, ele já não trabalhava mais com isso, então eu não aprendi. O meu irmão aprendeu a mexer com isso. As minhas irmãs não, porque ele não queria que mulheres se envolvessem naquilo. Mas o meu irmão, ele aprendeu a mexer com vidro. E é um trabalho muito bonito, né? Então ele também, meu irmão entende tudo de colocar vidro nas casas, portas, essas coisas, box, etc. E ele falou pra mim uma coisa que marcou na minha cabeça, que ele falou assim, ó, trabalhe com prestação de serviço, que você nunca vai passar fome e nunca vai ficar sem cliente. Uau! Trabalho com prestação de serviço. Então aquilo ali, pum, virou na minha cabeça. E aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer, né? Será que eu vou ser pintor? Será que eu vou ser gesseiro? Quase abri uma empresa de gesso uma vez. Eu ia chamar de sócio um cara que manja de gesso. E aí a gente ia mexer com gesso, e aí eu tinha vários contatos em construtoras e tal. Eu ia começar a colocar gesso nas casas, nos apartamentos de construtoras. Será que eu viro pedreiro? Será que eu faço engenharia? Viro engenheiro? Né, e começo a construir? O que eu faço? Né? E aí o tempo foi passando. Acabei não seguindo o conselho do meu pai nos meus primeiros negócios. Né? Então, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's. Foi minha primeira experiência de trabalho, carteira assinada. Foi uma bela experiência, porque eu trabalhei num dos McDonald's que deve ser um dos mais movimentados do Brasil, deve ser, que é na praia de Balneário Camboriú, na rua mais bombada ali da praia. Sei até onde fica. A Rua 1500 ali, bem próximo à Rua 1500. Lá. É um McDonald's muito bombado, e principalmente na temporada. Eu trabalhei na temporada lá. Então era muito movimento, muito movimento. Então eu trabalhava pesado, ganhava 2,2 por hora, isso em 2006. Então eu tinha... Nossa, eu tava até contando errado a data. Aquela vez eu tinha falado 2007, não é? É 97. Né? 2005. Ah, verdade. 97 verdade. Eu tinha 7 anos. Em 2006 eu tinha 16 anos. Na verdade não era 2006 não. Era 97 lá atrás. Quando eu me mudei, foi em 97 que eu me mudei pra Itajaí. Saí de Curitiba pra Itajaí. E aí eu fiquei 3 meses no McDonald's trabalhando lá. Porque eu só fui contratado pra temporada, acabou a temporada e me demitiram. Só que ali foi uma virada de chave. Parece que eu virei gente ali. O meu irmão trabalha no McDonald's também e ele fala a mesma coisa que você. Você aprende muito processo, procedimento, a maneira que eles treinam, né? Então, assim, é como se fosse uma colônia de férias de exército, assim. Eu nunca fiz, né? No exército, mas eu acho que é trabalho tão pesado no McDonald's, tão pesado que é comparado, talvez, você passar um tempo, sabe, fazendo alguma coisa que nem tem essas colônias de férias, enfim. Eu acho que super indicaria para um adolescente, super indicaria para alguém que nunca trabalhou ter uma experiência de trabalhar no McDonald's, né? Parece pejorativo, mas eu super indicaria. Não, sem dúvida. Eu colocaria um filho meu para trabalhar lá no McDonald's, né? Parece, como assim, Júnior? Que absurdo. Sim, eu colocaria, que eu acho que ele voltaria com uma outra mentalidade. Pelo menos uma mentalidade assim de esforço, né? Depois que você trabalha no McDonald's, qualquer coisa fica fácil pra você. Eu lembro de sair do McDonald's e pensar assim, cara, acho que eu posso ser pedreiro, carregar saco de cimento nas costas, que não vai ser mais difícil do que trabalhar lá. De tão pesado que era trabalhar lá, sabe? E aí, isso foi, né, com 16 anos, aí depois eu abri um mercadinho, eu saí de lá e falei, cara, não quero mais ser funcionário, eu quero trabalhar, quero ser patrão. Aí eu abri um mercadinho com a minha mãe. Uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Caramba, então você fez várias coisas na área do empreendedorismo antes de chegar na fotografia. Foi assim, funcionário, empreendedor. Foi várias pulando assim, de funcionário para empreendedor, depois de funcionário de novo, depois para empreendedor de novo. E o que levava você aí e voltar para funcionário? Você não acreditava ou ao contrário? Não dava certa empresa, aí tinha que voltar a ser funcionário. Aí você guardava uma grana, mas acreditava realmente no empreendedorismo. Sim. Aí você voltava a empreender. Eu sempre tive convicção que eu ia ser empreendedor. Quando eu acertasse, ia ser relacionado a uma coisa... Nunca me vi trabalhando muito tempo numa empresa. Então, eu trabalhei nesse mercadinho durante 3 anos. Eu era dono do mercadinho, eu e minha mãe. Só que era aquela
É uma situação assim muito difícil, porque minha mãe não deixava eu fazer o que eu acreditava, não confiava, e até a hora que eu larguei de mão, e lá era muito trabalho também. Era de domingo a domingo, temporada a gente acordava às 6 horas da manhã pra trabalhar. Caramba. E até às 10, 11, meia-noite trabalhando, todo dia, de domingo a domingo. Não tinha descanso e não tinha funcionário, era eu e minha mãe, né? E não dava lucro o mercadinho, porque a gente não sabia tocar o mercadinho, a gente não entendia disso. Sim, né? isso é o Era mais uma verdureira, importante, né? Comprava, era uma verdureira, então tinha lá as frutas, né? E aí se não vendia, estragava, então muita coisa no lixo, não tinha lucro, não sabia fazer a gestão. Eu sabia um pouco mais ou menos, minha mãe não acreditava, então não deixava. Eu queria criar algumas estratégias, minha mãe não deixava, né? Mas hoje, se fosse hoje, ela olha, deve pensar, meu Deus, por que eu não deixei, né? Desde aquela época eu já tinha mentalidade estratégica. Eu já tinha mentalidade, porque eu não criei uma mentalidade estratégica por isso que eu entrei pro marketing. Eu já tinha mentalidade. Quando eu entrei pro marketing, eu já tinha mentalidade estratégica, né? E não foi adquirida por alguma coisa que eu fiz antes. Não, desde muito cedo, desde antes do McDonald's, desde criança. Uma mentalidade sempre foi muito estratégica. Olhando pra trás, eu olho assim, eu era uma criança muito estratégica. Eu sempre conseguia tudo que eu queria. Eu sempre dava um jeito de forma estratégica para ter as coisas que eu queria. Sempre foi assim. Não, e surpreende a rapidez com que você enxerga como fazer a estratégia. É muito natural. Uhum. Não é um negócio que você para, não, Pra peraí, mim- agora vamos sentar aqui e desenhar tal. Parece que é como se fosse um mapa mental que explode dentro da tua cabeça, né? E as pessoas, às vezes, algumas coisas as pessoas querem aprender, eu falo, não tem como, que isso tá dentro de mim. Aprender a criar essas ideias, essas coisas que criam memória e significado, que gera coisa na vida das pessoas, que viram símbolos conhecidos no Brasil inteiro, né? A maçã do Thiago Nigro é um símbolo que é conhecido no Brasil inteiro. A maioria das pessoas que conhece, que usa a maçãzinha, não sabe que foi eu que criei. E eu também não sei como criei. É isso que eu ia te perguntar. Eu até sei que foi você que criou. Mas a pergunta ia ser justamente essa. Como que você enxergou? Nasceu, eu não sabia que aquilo ali ia virar um símbolo. Só falei pra ele assim, manda todo mundo levar uma maçã amanhã. Por quê? Não sei, manda. Caramba! Manda todo mundo que vai gerar uma curiosidade. E aí foi a primeira live que a gente bateu 100 mil pessoas por causa disso. Sim, eu lembro, eu cheguei a assistir essa live. Eu morava fora do país ainda. Eu falei, só fala pro povo levar uma maçã amanhã, porque isso vai ser uma quebra de padrão, vai gerar curiosidade, todo mundo vai querer saber o porquê, as pessoas vão pra live só pra saber o que vai acontecer com a maçã. E aí foi o que aconteceu, bateu 100 mil pessoas na live e virou um símbolo a maçã, né? Por conta da história que a gente acabou criando depois. E aí, o mercadinho, putz, é horrível trabalhar com isso, né? Nunca, não indico nada pra ninguém, porque não tem a ver com prestação de serviço, né? É diferente daquilo que meu pai falou, né? E eu sempre ficava na minha cabeça. Prestação de serviço, prestação de serviço, prestação de serviço. Aí do mercadinho eu fui trabalhar de estagiário num hospital. Sempre coisas... Então eu tive muita experiência em coisas diferentes, sacou? Eu não fui trabalhar em outro mercadinho, né? Ou não fui trabalhar no McDonald's de novo. Não fui trabalhar em restaurante de novo. Não, fui pra um lugar nada a ver. Fui para a área da saúde agora. Eu fui trabalhar no hospital como estagiário da área administrativa do hospital. Só que aí é um outro ponto que eu olho pra trás e eu vejo assim que fez muita diferença na minha vida. Sempre eu tive uma mentalidade, eu não sei como eu adquiri, talvez eu peguei do meu pai por ver ele, né, por ver ele reagindo dessa forma, mas eu sempre olhava pra mim e eu acreditava que eu era alguém grande. Mesmo eu não sendo e mesmo eu sabendo que eu não era, mas eu pensava assim, eu não sou, mas os outros têm que achar que eu sou. Não, e você passa tão forte isso que eu acho que você não vai lembrar. Mas avançando assim um tanto no tempo, teve um dia que você estava descendo do Phenom 300 do Janguier. E aí o dia que eu encontrei com você, a primeira coisa que eu falei, Júnior, eu tive uma visão de que aquele avião era teu, era você saindo do teu avião. Sim. Porque você saiu realmente com uma postura assim, tipo, como se você tivesse tomado posse daquele momento, o avião sendo teu. É uma normalidade, parece, assim, né? E não é algo que me impressiona. Essas coisas, nada me impressiona. Então, nos momentos da minha vida que eu sabia que eu não era grande, eu pensava assim, embora não seja, ninguém precisa saber. As pessoas têm que achar que eu sou grande. Então, eu sempre tive presença de comando, né? Eu nem sabia que era essa palavra. Hoje é o que eu aprendi, que isso se chama presença de comando, que se chama... que é meio que um pouco de neuromarketing também, né? Você vender a sua própria imagem através dos seus gestos, né? A gente comunica muito mais com gesto do que com informação. Então, quando eu trabalhei lá no hospital, embora eu era estagiário, eu ganhava, sei lá,
R$ 250 por mês. Era o meu salário. E quando eu fui trabalhar, não foi pelo dinheiro. Eu queria uma única coisa. Eu descobri muito rápido que estar perto de pessoas habilidosas era uma grande vantagem. Ah, você já percebeu isso desde cedo. Desde muito cedo, eu percebi. Não tem nada melhor do que você andar perto de pessoas grandes. Pessoas grandes, pessoas que têm um conhecimento que você não tem e que estão num lugar que você gostaria de estar. Então, quando eu cheguei no hospital, né? Passou aquela fase do McDonald's, passou a fase do mercadinho, da verdureira. Eu falei assim, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender alguma coisa que poucas pessoas sabem. E aí, um dos clientes desse mercadinho era um médico. E ele era cargo de confiança, ele era uma pessoa importante na cidade. Eu falei, eu preciso estar perto desse cara. Era alguém que eu poderia estar perto. Eu quero estar perto desse cara. Ele é o superintendente do hospital da cidade. Era um puto hospital, 300 funcionários, um dos maiores hospitais da região. Atendia toda a região ali. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu quero trabalhar com você. Ele falou, não tem vaga lá. Eu falei, eu trabalho de graça. Não tem problema. Então, outra coisa, nunca aceitei não. Sempre, assim, eu sempre quando eu vou pedir alguma coisa pra alguém, a pessoa fala não, eu falo, nossa, coitada, vamos tentar, tipo, tirar essa parte da discussão, porque eu vou dar um jeito. Você sempre teve essa coisa Sempre intrinsecamente tive, de fazer falei. dar certo. Falei, cara, não adianta falar não pra mim. Não adianta. Toda vez que eu quero uma coisa, a pessoa fala não pra mim, eu falo assim, cara, o que essa pessoa tá fazendo? Não vai dar certo, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, né? Na empresa eu tô sofrendo com isso hoje. Lá no Grupo Primo eu tô sofrendo. Porque eu recebo não todo dia. Todo dia eu recebo 10 não. E todo dia é uma luta para eu reverter esses nãos. Você sabe que até aproveitando que você tocou em você estar com o Grupo Primo agora, para mim, cara, foi fantástico poder ter participado aquele dia do stage, porque eu fiquei impressionado com a excelência da entrega. Júnior, eu já tinha participado de vários treinamentos teus. A gente já se conhecia, tá indo para quase 2 anos, eu até um pouco mais. Mas a qualidade da entrega, você vê que realmente essa caminhada da perícia, essa caminhada da excelência, Sim. assim, foi... Não, eu vou te falar que ali foi nível primo rico, foi 10% de nível primo rico. Caramba! Né? Pela cultura da empresa, se eu fosse levar em consideração a cultura da empresa, né, um evento custou R$100 mil aquele evento, custaria R$1 milhão. Porque eles realmente levam... A cultura do grupo é fazer algo muito maior do que a gente fez. Então... E sempre excelência. Sempre excelência, né? Só que eu trouxe uma cultura também lá do Pablo, que é fazer o máximo com menos. Né? Então, eu gastei 100, eu poderia ter gastado menos. Eu poderia ter gastado, sei lá, R$30 mil. Eu gastei 100 ainda para poder agradar algumas pessoas, assim, para poder não criar um clima pesado dentro da empresa. Porque por exemplo, né, vou dar exemplo, assim, nesse evento, né, um evento lá de 1.100 pessoas. Na verdade, 1.000 pessoas. Nem posso dizer que foi 1.100, porque... Se fosse 1.100, aí precisava contratar algumas coisas, então eu bloqueei em 1.000. Ah, entendi. Você acabou limitando. Porque senão ia ficar muito caro. Né? Mas também não cabia mais que isso lá, né? Tava bem lotado, você viu, né? Mas ficou muito bem organizado. Ficou muito bom. Eu fiquei impressionado com a fluidez de entrada, de saída. Então, aí me falaram assim, na hora de trazer o orçamento, colocaram lá e tal. Nossa, um custo lá em cima. Eu fui ver os detalhes... 18 banheiros químicos de luxo, que é não sei o que, que vai ter isso, vai ter uma pessoa. Eu falei, não, gente, você tá doido? Ah, não, porque é obrigado. Eu falei, cadê a lei que é obrigado? Eu sou muito chato, sabe? Aí começa uma confusão com as pessoas. Porque as pessoas falam, mas esse cara tá querendo fazer diferente de toda vez que a gente fez, sempre foi assim. Comigo não é sempre assim. Então eu não gosto de fazer igual a todo mundo, não gosto de simplesmente aceitar. Eu vejo que é muito comum a pessoa falar assim, mas a lei mandou. Então tá, a lei mandou, então tem que fazer. Não, eu falei que eu quero saber qual que é a lei, me mostra a lei, então. Eu quero saber, não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. O que você falou é muito importante, porque o fato de você ser detalhista, você começa a prestar atenção em situações que já aconteceu muito comigo na aviação. A pessoa simplesmente faz um copy e paste. Ela copia e acredita que aquilo verdadeiramente é mandatório. Mas é porque alguém fez no passado e as pessoas vão replicando. Aí eu falei, me mostra a lei, porque se for lei a gente vai fazer. Agora se não for lei, eu não vou fazer. Não vou colocar R$45 mil só de banheiro. Eu falei, não, Nossa. R$45 mil só de banheiro.
E aí foi, tirou isso, tirou aquilo. Ah, não, 3 seguranças pra passar a noite no lugar do evento pra cuidar dos equipamentos. Falei, o que eu tenho a ver com os equipamentos? Aí o cara do dono do equipamento que cuida do equipamento dele, né? Não tem nada a ver com isso. Não, pode tirar esse segurança aí, que não tem nada a ver com o equipamento. Eu tô alugando equipamento, ele que se vira pra cuidar do equipamento. E outra coisa, tá em Alphaville, né, meu amigo? Não, Quem vai roubar um telão gigante em Alphaville? Me fala. E nesse nível de operação, normalmente você já tem um seguro, né? Contratado pela pessoa. Com certeza, né? O local tem, né? E se não tivesse, o que eu tenho a ver com isso, entendeu? E quem que vai roubar um telão em Alphaville? Verdade. Já tô fazendo em Alphaville pra não ter problema. Aí fui tirando. Cara, e ficou assim, 100 mil ainda, putz, por conta, nossa, de várias coisinhas que eu queria tirar, né? Lá tinha um camarim, por exemplo. Né? Essa do camarim é engraçado. O camarim era aberto, não tinha uma parede ali pra separar o camarim das pessoas. Que não é, a gente foi um camarim improvisado. Aí veio no orçamento, 5 mil reais pra criar uma parede, pra criar uma divisória. Uma divisória. Eu falei, 5 mil reais pra uma divisória? Não, pega uns panos, estica lá e tá tudo certo. Não, mas é porque vai ficar feio. Mano, de boa, tá tudo certo, enfia uns panos lá. Falei, 5 mil reais eu contrato um pedreiro, eu construo a parede de tijolo, passo cimento, pinto e meto a marreta depois e fica mais barato. E é o background, né? São os bastidores. A beleza do bastidor é você ter uma certa... Eu falei, mano, vocês estão malucos, cara, como assim? Então, nossa, mano, eu arrumo muita confusão desse jeito, sabe? E lá no hospital, aí voltando, né, agora lá pra 2000 eu tinha... Quanto que eu tinha? 10 anos, né? Eu devia ter uns 20, 2010. 2010, mais ou menos, eu fui trabalhar nesse hospital como estagiário. E eu falei assim, olha, eu trabalho de graça, só que tem uma condição. Eu quero trabalhar dentro da sala do administrador do hospital. Essa era a condição. Por quê? Eu falei, porque eu quero ficar perto. Cara, que top. Você já tinha essa consciência nessa época? Eu não sei de onde que eu adquiri, mas eu tinha consciência. Se eu ficar perto dessa pessoa, eu vou aprender o que ela tem. Quem é a pessoa mais importante aqui? O superintendente, que foi a pessoa que me contratou, que era o meu cliente, ele não ficava no hospital. Ele só ia lá assinar papel e ir embora. Porque ele era médico, ele trabalhava em vários lugares. Eu falei, e tinha um diretor lá, que ele era o administrador do hospital. Era um cara mega governante, um cara inteligentaço, um cara forte. Até hoje eu lembro, o Alexandre, o nome dele. E era um cara super gente boa, né? Gigante, um cara fortão assim e tal. Importante, muito inteligente. Eu falei, eu trabalho, mas eu quero trabalhar na sala dele. E eu trabalhei na sala dele. Na sala, colado com ele. Eu ficava todo dia lá, ouvia todas as conversas. Eu peguei todo o jeito dele de lidar. Então, basicamente, o trabalho dele era o quê? Receber pessoas, gerentes de áreas. Então, era nutricionista, era a enfermeira, era a médica da NEL, era o médico do UTI, era o chefe disso, chefe daquilo, chefe da limpeza. Todos os chefes de todas as áreas e resolver treta. Imagino. Né? E sempre chegava, tô com um problema, não sei o que, não sei o que. Tô com um problema, não sei o que, não sei o que. E ele era muito rápido na resposta. Isso você faz isso, isso você faz isso, isso você faz isso, isso você faz isso, você faz isso. E eu fui pegando. Hoje, se você colocar eu numa sala, botar uma fila de 10 mil pessoas, eu vou dar uma resposta atrás da outra. Sem pensar. Tenho muita facilidade de dizer, tô com problema, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tenho muita facilidade. Hoje a gente tá no meio do projeto. Ah, conseguiu fazer isso? Não consegui porque o editor de vídeo falou que não pode trabalhar hoje de manhã e só vai poder fazer amanhã de manhã. Não, ó, faz assim, não resolve agora. Não fica na mão de ninguém. É um mantra dentro da nossa equipe, que é o quê? Não fique refém de ninguém. Isso faz a grande diferença. Sempre encontre alternativa. Toda vez que alguém dizer que não pode fazer alguma coisa, que você precisa fazer, encontre uma alternativa. Não fique refém de ninguém. O projeto não pode parar. O que é mais importante é o projeto. Toda vez que você fica refém de alguém, o projeto sofre. E se o projeto sofre, a equipe sofre. A equipe sofre. Isso, bem importante isso que você falou. Porque às vezes a pessoa só vê a parte da empresa ou vê o projeto como um todo. Só que se a equipe começa a sofrer, ela começa a desengajar, ela começa a cansar. E o que é, né, na empresa? Né? Ah, tem gente... Quando você tem mentalidade de funcionário, você está trabalhando numa equipe, você não tem compromisso com o resultado. Eu não suporto trabalhar com ninguém que tem mentalidade de funcionário. Porque eu vou pedir uma coisa pra pessoa, e se a pessoa não consegue fazer, tá tudo bem, ela dorme bem naquela noite. Olha que louco isso. Eu pedi uma coisa pra pessoa, eu quero que até hoje, no final disso, aconteça.
No final do dia, eu vou perguntar, e aí, conseguiu? Ah, não deu certo, porque o editor falou que não pode fazer hoje, só vai fazer amanhã. Essa pessoa ela vai dormir um sono muito bom, porque ela não tem compromisso com o resultado. Agora, uma pessoa que ela não tem, embora ela seja funcionária, carteira assinada, mas ela não tem a mentalidade de funcionário, ela vai, nem que seja ela mesma fazer, nem que seja correndo no meio da rua, gritando, procurando outra pessoa, ela vai dar um jeito de resolver o problema, a tarefa, cumprir a missão, porque ela sabe que aquilo ali vai estragar o projeto, estragando o projeto, atrapalha o resultado, atrapalhando o resultado, atrapalha a vida dela. Porque se a equipe não tiver resultado e a empresa não tiver resultado, aquela empresa não cresce. E se a empresa não crescer, ela não cresce também. Então, eu sempre deixo muito claro isso pra minha equipe, né? Que, cara, vocês precisam ter compromisso com o resultado como se fosse um negócio de vocês. Como se fosse um negócio de vocês, né? Hoje eu brigo feio por resultado lá dentro, porque eu quero resultado. Eu quero resultado, porque se o negócio não crescer, eu não cresço, eu não sou bobo. Eu não vou ficar lá trabalhando num negócio que não cresce. Eu quero crescer rápido. Então o negócio precisa crescer rápido. E se eu crescer, toda a equipe vai crescer junto comigo. Exatamente. Né? Hoje tem 15 pessoas lá na minha equipe. Se daqui a pouco, se tiver 100 pessoas, todos aqueles 15 vão ser chefe de outros 100. Com certeza. Eu aplico isso. Hoje eu estou aplicando isso até em casa. Falo pro meu filho, eu falo, você tem que ter essa visão de dono. Você tem que ter essa visão do todo. Porque daqui para frente você está crescendo não de forma passiva, mas de forma ativa. Você governando sobre tudo isso que está acontecendo. Exatamente. E aí mesmo ganhando meus R$200 lá no hospital, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu era estagiário lá. Só que eu era estagiário diferenciado. Porque eu era respeitado. E aquilo era o meu pagamento, basicamente. Eu era respeitado no hospital inteiro pelos 300 funcionários e eu era conhecido em todos os turnos. Por algum motivo, eu era conhecido em todos os turnos. Se eu chegasse no hospital, qualquer horário, podia ser de madrugada, como já aconteceu algumas vezes, e era um turno que não me conhecia, eu não precisava nem avisar quem eu era. Simplesmente eu ia em direção à porta, alguém apertava o botão porque as portas dos hospitais todas travadas, né? Com certeza. Então eu lembro de chegar de madrugada, só a presença, a pessoa parecia que estava escrito na minha testa. Esse cara é do administrativo, então pode abrir a porta, sabe? E aquilo ali eu achava muito louco, parecia parecia que eu era mágico. Eu me sentia um mágico lá dentro. Eu era respeitado. Foi tão louco que teve um Natal que isso me marcou. Que a gente revezou quem cuidaria do hospital. Porque era um Natal e Ano Novo, né? E aí a gente revezou, ó. Esse dia vai ser o Alexandre, que é o administrador. Nesse dia vai ser a fulana de tal, que ela é a advogada do hospital. Então era uma pessoa muito importante lá no hospital. Você vai ser a responsável pelo hospital. Responsável, tipo, como se fosse o diretor ali responsável. E o Alexandre e o Júnior vai folgar. E nesse dia ali vai ser o Júnior. Uau! E o Alexandre e a advogada vai folgar e pode deixar o hospital inteiro, os 300 funcionários na mão do Júnior. Você teve essa honra, Cara, então? Eu sentei lá na minha sala, na minha mesa, e o telefone tocava. Júnior, deu esse problema, o que ele faz? Ó, chegou não sei o quê, o médico não veio. Pá, e, mano, eu resolvendo as tretas ali. Cara, eu imagino você mano. sentando no lugar, respirando fundo, né? Cara, foi o dia que eu mais me senti o rei, assim, sabe? Administrador do hospital por um dia, por um turno. Nossa, que top, cara. Quase fiz administração hospitalar por conta disso. Meu tio é administrador. Eu acho muito legal. Tem muitos anos de administrador de hospital. Administrar um hospital é um trabalho muito dinâmico, muito gostoso de fazer por conta disso. Bom, dali, no próprio hospital, teve um dia que uma menina que eu era meio apaixonado por ela, ficou doente. Na época de um outro vírus que teve muito forte, H1N1. Sim, H1N1, famoso foi, tipo, H1N1. Foi meio que como é que é? Não um teste, como é que é a palavra? Uma coisa que você faz antes do filme, assim, um treino, sabe? Ah, como se fosse um making off do... Um treino, aquilo que acontece no teatro antes de acontecer o teatro. De fato. Ensaio. Como se fosse um ensaio da... O H1N1 foi um ensaio do Covid, né? Porque quase também parou o Brasil, né? Não, e quem pegou a época do H1N1 realmente parece que foi uma preparação para o que a gente ia ter, né, na pandemia. E aí, nessa época, teve uma menina que eu era apaixonadinho nela na igreja. E um parênteses aqui, né? O que virou uma chave muito forte na minha cabeça foi, com 14 anos, começar a ir numa igreja.
Isso, pra mim, foi uma das coisas mais fundamentais que aconteceu na minha vida pra ser quem eu sou hoje. Só que é uma igreja, eu fui sortudo na igreja que eu escolhi. Né? Isso é verdade. Porque era uma igreja igreja que realmente transforma a vida da pessoa. Era uma igreja que era assim, ó, você vai vir aqui, você vai aprender sobre nobreza e excelência. Esses eram os princípios da igreja. Caramba! Nobreza e excelência. E é uma das coisas hoje que eu mais toca no meu coração. Nobreza e excelência. Fazer as coisas com excelência. Todo evento que a gente faz, eu sempre falo, né? Meu objetivo não é fazer você aprender. Meu objetivo é fazer você sair daqui constrangido com amor. Uau! Eu falo, meu objetivo não é você aprender nesse evento. No Gênesis, eu lembro de falar isso. Sim, com certeza. Eu não quero que você venha aqui aprender. Eu não quero que a coisa mais importante que aconteça nesses 3 dias com você seja aprender. Eu quero que as coisas mais importantes que aconteçam nesses 3 dias seja você se sentir constrangido com amor. Então, nessa igreja, tudo era muito excelente. Era a igreja mais excelente da região. Era a igreja que fazia os eventos com mais excelência, com mais maestria. Nobreza, assim, o nível de nobreza que a gente aprendia era absurdo lá dentro, sabe? Então, com 14 anos eu entrei lá e mudou meu mindset sobre isso. Quando eu conheci o Pablo e a gente começou a ouvir sobre mindset, né? Eu já tinha boa parte, muito boa parte daquilo que o Pablo ensinava, eu já tinha. Já tinha aprendido desde os meus 14 anos. Então, já tinha. Eu aprendi um pouquinho... É uma experiência fantástica, né? Quando você começa cedo a fazer alguma coisa. Então, eu aprendi sobre mentalidade muito cedo, né? E aí o Pablo me ajudou mais na questão de agressividade, assim, de ser mais agressivo, ser mais pancada, não aceitar 10 anos para fazer as coisas, fazer em um mês, que você pode fazer em 10 anos. Desde quando vocês se conheceram, ele já era assim, de realmente botar pressão e fazer acontecer. Acho que para mim o diferencial maior do Pablo que eu peguei é fazer as coisas com velocidade, né? Se eu sou um cara que eu não ouço não aceito não, ou nunca acredito no que uma pessoa tá falando, o Pablo é 10 mil vezes pior. Se a pessoa falar assim, não tem como fazer isso, ele fala, amigo, já tá feito, não tem como não, já tá feito. Se você não der conta, eu mesmo vou lá e faço. Cara, esses dias eu tava no evento com ele não tinha chego ainda no evento, né? Não tava ainda com ele, né? Aí ele ligou e falou assim, poxa, comando, veja se você consegue um jeito, ver se tem alguma maneira de você utilizar uma área que você possa pousar com o helicóptero de forma segura e que seja legal. Porque às vezes você fala com pessoas e as pessoas falam assim, não, isso aqui não tem como fazer. Ele falou, então procura, pesquisa, veja isso para mim. E aí eu comecei a procurar e tal, e realmente existe. Existe uma forma... Mas é raro você conseguir entender em que condições você pode fazer isso. Sim. No fim, ele acabou optando por não fazer, acabou pousando no aeroporto mesmo. Sim. Porque achou que seria mais seguro. Tinha algumas coisas ali que eram outros fatores restritivos. Sim. Mas realmente isso é verdade. Ele não se dá por vencido. Ele vai, fala com um, fala com outro, pesquisa, pergunta. Então, várias vezes vi ele fazer coisas que eu falo assim, mano, isso é impossível. E ele foi lá e deu conta e fez. Então, eu aprendi isso. E hoje as pessoas falam pra mim, eu sei que você quer fazer impossível. Eu só falo assim, coitado, já fez, já tá feito já. Não vou fazer, já fiz. Só pra você ter pensado que é impossível, eu já fiz. Então, e você sabe que isso é uma das coisas que me afastou da aviação regular, né? Que é a aviação de curso, né? A linha aérea mesmo, né? Porque lá é formatado para que todas as pessoas façam exatamente a mesma coisa, sempre e do mesmo jeito. E aí tem muitas situações, como você falou, que você pode, não é dar o jeitinho, é fazer legalmente o que pode ser feito, mas adaptar. Um conceito de adaptabilidade. Mas lá fala, não, foi escrito que é assim, você tem que cumprir. Sim. Senão você é passivo de punição. Então, teve essa experiência no hospital, a menina foi lá e tal, ela ficou mal no hospital, eu era o estagiário do hospital, mas eu tinha tanta moral no hospital que eu peguei, botei a menina num quarto particular, dei um tratamento de particular pra ela, que ela tava lá pelo SUSão, assim, tava internada no SUS, eu falei, não, essa daqui eu conheço. Falei, pode mudar de quarto, faz isso, faz aquilo. Comecei a dar um tratamento top pra ela. E a gente se aproximou, começou a namorar. A mãe dela era fotógrafa. Foi onde nasceu. Foi eu virar fotógrafo. Porque a mãe dela era fotógrafa. E aí a gente começou a namorar. E aí eu ainda trabalhava no hospital. Eu comecei a pensar, cara, a mãe dela era fotógrafa, nunca tinha ganhado dinheiro com fotografia. E eu falei assim, eu sou muito bom em fazer dinheiro. Sou muito bom em descobrir como fazer dinheiro. E aí eu virei sócio da mãe dela. E o meu desafio era, né, eu não era fotógrafo, eu era administrador na época, né? Abri uma empresa e eu que administrava a empresa, eu era estrategista da empresa.
né? Eu chamava de administrador, mas eu era estrategista da empresa. E o meu desafio era descobrir uma forma de fazer aquela empresa ganhar dinheiro. Eu demorei uns 4 meses para descobrir e depois a gente deslanchou e começou a ganhar muito, muito, muito dinheiro. A ponto de esse dinheiro fazer mal para nossa sociedade. A mãe dela, que nunca tinha ganhado dinheiro, nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E aí começou a querer que eu saísse da empresa. Caramba! Porque ela achava que foi uma coincidência da vida dela de a gente estar ganhando dinheiro. Agora que decolou, vamos ejetar esse aqui. Na cabeça dela assim, putz, agora que deu certo a minha empresa, depois de 18 anos que eu sou fotógrafa, agora que deu certo, logo agora que deu certo, eu tenho um sócio que tem 50% das minhas coisas. Pô, e esse é o grande aprendizado que as pessoas precisam ter, né? Aí ela falou assim, você precisa de pessoas. O fato de você estar lá fez a diferença no resultado. Mas ela não enxergava desse jeito. E aí, acabou demonstrando que ela estava errada, porque a gente desfez a sociedade, ela fez eu terminar com a filha dela, eu era noivo da filha dela. Acabou praticamente com o nosso relacionamento, graças a Deus, porque a menina também não era flor que se cheira, né? Não era a pessoa que eu gostaria de casar, né? E acabou com o nosso relacionamento e tal, e aí, poucos meses depois, ela quebrou também, porque daí eu saí da empresa. Então ela parou daí de ganhar dinheiro, obviamente. Faltou gestão. Obviamente ela parou de ganhar dinheiro, acabou as estratégias, acabou a mentalidade estratégica lá. E deu tanta treta que, mesmo sendo muito nova, ela ficou tão mal, deu tanto problema, gente caçando ela, porque ela começou a dever pra todo mundo, que ela teve um problema de saúde e acabou falecendo com menos de 40 anos de idade, a mulher. De tão intenso que foi aquilo, sabe? E aí, foi onde eu liguei o que meu pai me falou. Prestação de serviço. Eu falei, tá aí. Foi por isso que eu virei fotógrafo. Porque eu lembrei da dica do meu pai, que ganhava muita grana com prestação de serviço. E embora eu sabia do pintor e tal, mas eu sempre pensava, cara, eu não quero mexer com isso porque cansa demais. Cansa, é muito cansativo, tem que trabalhar no sol e tal, pegar pesado, machuca a coluna, né? Falei, embora ganhe dinheiro, eu não quero trabalhar com essas coisas. Mas fotografia é legal, é prestação de serviço. E se é prestação de serviço, meu pai disse que prestação de serviço dá dinheiro, então fotografia deve dar dinheiro, né? Eu já descobri como ganhar dinheiro com fotografia, só não sei fotografar. Então eu só preciso aprender a fotografar. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, Júnior. O Júnior é um dos maiores especialistas em storytelling que eu já conheci. Inclusive, acho que a maior parte do que eu aprendi sobre storytelling, apesar de ter lido outros livros, foi com você. Você acredita que o fato... Porque a fotografia, você conta a história de pessoas. Você, como é que se diz? Imortaliza, né? Aquele momento. Isso já era uma coisa, talvez, que era o que te cativava na fotografia também? Eu vou contar a história de pessoas? Eu vou contar uma coisa aqui sobre fotografia que talvez seja meio desanimador para as pessoas saber disso. Porque eu tive muito sucesso na fotografia. Eu era um dos fotógrafos talvez mais bem pagos do Brasil. Quando eu vim para Alphaville e mudei de carreira, eu larguei algo que estava dando muito certo. Eu estava ganhando muito dinheiro com isso, né? Nada comparado com o mundo digital, que é um mundo à parte. É um universo paralelo, né? É um metaverso, basicamente. Mas no universo normal das pessoas normais, eu era uma pessoa que ganhava muito dinheiro. Eu estava ganhando de mais do que executivo, mais do que CEOs, mais do que grandes empresários. Estava ganhando dinheiro com fotografia. Só que tem um detalhe da fotografia. Eu nunca gostei de fotografia. Caramba! Nunca gostei de fotografia. Nunca fui um cara sensível à fotografia. Até hoje eu tenho muita dificuldade de fazer fotografia. Até hoje, se você me dá assim, faz uma fotografia bonita dessa paisagem, talvez eu não saiba fazer. Eu tenho sempre... Pra mim, se tornar fotógrafo foi muito difícil. Muito difícil. Até foi difícil porque foi difícil me tornar um fotógrafo do jeito que as pessoas imaginam que é um fotógrafo, né? Porque eu descobri no meio do caminho que um bom fotógrafo não é um fotógrafo criativo. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro. Caramba, sério? Não tem nada a ver com criatividade. Fotografia é um trabalho técnico. Isso é verdade. Agora que você falou, realmente eu lembrei. Eu tinha um grupo de fotografia, quando a gente ainda morava fora do país. O cara que melhor tirava foto
e mais orientava a gente no processo era o cara mais autoconforme que tinha. Isso. Técnico, só técnica, é verdade. Fotografia, o cara que ele é criativo, ele se dá bem, mas o cara que é técnico, ele se dá muito bem na fotografia. Tem como você ser um fotógrafo muito bem remunerado sendo só técnico. Agora, não tem como você ser um bom fotógrafo sendo só criativo. Só criativo você não consegue. Você consegue mais ou menos ali, mas você não consegue ir bem. Agora, se você for técnico, tem como você ser um bom fotógrafo. Por quê? Porque você pega fotos criativas e como você é técnico, você sabe como fazer. Ah, aí é que tá a magia. Entendeu? Então eu nunca precisei ser criativo para deixar os meus clientes super satisfeitos, embora no olhar do cliente ele pensava, nossa, você é um gênio da criatividade. Como que você pensou nisso? Não pensei, eu olhei, alguém já tinha feito. Sempre foi assim. Então, todas as poses que eu fazia com os casais, foto de casamento, fazia muito foto de casamento. Todas as poses, né, eram poses que eu já tinha visto de alguma foto legal, de algum fotógrafo top nos Estados Unidos. As nossas referências eram sempre americanas, Canadá, europeia, eram sempre essas referências. Então, eu utilizava os meus casais para, basicamente, eu modelava outros fotógrafos, aí eu olhava a luz que ele usava, eu sabia qual era o período do dia, eu sabia qual era o tom de cor de roupas que ficava legal, eu sabia qual era o lugar. Então, pra você ter uma noção, todas as minhas fotos, se você olhar, você fala assim, não, você não fez no Brasil, você fez em outro país. A inspiração Porque vinha de fotógrafos internacionais. Exatamente. Todas as inspirações vinham de fotógrafos internacionais. E aí eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a neuromarketing também, hoje eu sei que é neuromarketing, na fotografia, porque eu fazia... Não tinha ninguém que tinha vergonha de fotografar que ficava vergonhado na minha frente. Ninguém. Caramba! Eu conseguia fazer 100%. O cara mais envergonhado, sempre era o marido que enchia o saco, que não queria fazer as coisas e tal. E eu conseguia fazer ele em 10 minutos, fazer tudo que eu queria. Tudo. Se eu falasse assim, rola no chão, ele ia rolar e ia achar legal. Que bacana. Eu conseguia, porque eu entrava na cabeça da pessoa e eu fazia ela confiar em mim, sabe? Eu fazia, olha, esquece o dia de hoje, pensa daqui 10 anos, daqui 20 anos. Você olhando para essas fotos e você falando assim, valeu a pena ter feito papel de idiota. Valeu a pena ter seguido as orientações. Confia porque vai valer a pena lá na frente, não hoje. Mas lá na frente vai valer a pena. E é tão verdade o que você está falando que um dos álbuns mais lindos que eu já vi até hoje foi o do casamento do meu irmão. Mas o pré-casamento foi a parte mais legal, que nem você falou. Eles fizeram muitas coisas divertidas para mostrar o que eles faziam e, nossa, ficou fantástico. E aí eu começava como? Eu começava assim, olha, vocês vão lá, vocês vão passear, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu vou ficar aqui de longe, vocês nem vão saber que eu existo. E eu vou só ficar clicando. Não vou falar nada, eu quero que vocês namorem. Só vão lá namorar, ficam de mão dada, namorando, cheirando um outro, abraçando e tal. E ficava com a lente. Lá com aquela lente, a 70-200, aquela lente grandona, de longe, e eles nem viam eu. E aí eu ia me aproximando aos poucos, ganhando confiança, a ponto de eu ganhar tanta confiança e eles estar tão à vontade que eu já podia ficar bem pertinho, que eles não ficavam envergonhados de mim. Entendeu? E aí foi assim, eu fui aprendendo e modelando as fotos, e aí as fotos começaram a ficar cada vez mais bonitas. Moda, então, pra mim era mais fácil ainda fazer. Moda é a foto mais difícil que tem, né? Porque ela é 100% técnica, né? Um fotógrafo de moda, ele não precisa, ele pode ser zero criativo. Ele não precisa nem pensar. Na verdade, o fotógrafo de moda, ele não deve, na verdade. Um bom fotógrafo de moda, ele nem olha a referência. Um bom fotógrafo de moda, ele precisa fazer o quê? Existe uma produtora, existe uma equipe de marketing que foi atrás da informação para ele. Então, o fotógrafo de moda tem que fazer o quê? A equipe vai falar, eu quero essa luz com esse tipo de pose nesses lugares aqui, nesse ambiente aqui. E ele vai pegar, então, a luz que a pessoa pediu, ele vai montar as poses, ele vai dirigir o modelo para fazer as poses que quer. A atitude, na verdade, não é bem pose, né? Mas na moda, né, você não está muito preocupado com as poses, você está preocupado com a atitude. É basicamente o arquétipo que você quer passar na modelo. Então, cada marca passa um arquétipo diferente. Você, como fotógrafo, você tem que olhar e transmitir aquele arquétipo através das poses. E a modelo tem que ter capacidade de comunicar isso. Tem que ter a capacidade de comunicar e o fotógrafo tem que ter o fotógrafo tem que ter a capacidade de persuadir a modelo e de dirigir a modelo a
fazer isso. Boas modelos não precisam tanto de direção, né? Então é aquela questão. Quando um fotógrafo é muito bom, ele pode dirigir bem. Agora, quando os dois são muito bons, pode ser um ensaio em silêncio, né? Quando os dois são muito bons, pode ser um ensaio em silêncio, porque o modelo sabe o que fazer, o fotógrafo sabe o que fazer e acabou. Nossa, com certeza. Então tem ensaios, né, lá da grande moda que acontece muito rápido, porque é tudo muito técnico, né? É muita equipe, muita gente, né? Um ensaio, por exemplo, fazer fotos da Gisele Bündchen. Hoje em dia ela não faz mais, né? Mas ela, por exemplo, a empresa que eu fotografava, contratava ela para fazer, que é a MC Têxtil, que é dona da Coach. Da Coach, né? Não é Coach daquelas marcas de bolsa, da Coach, né? Coach. E era a Gisele, era a cara da Coach. E quando era a Gisele fotografar, eu nunca cheguei a fotografar a Gisele, né? Mas quando era a Gisele fotografar, a irmã da Gisele, um dia antes, fazia todas as fotos em todos os cenários para poder calibrar a luz, porque a irmã da Gisele era parecida com ela. E aí eles anotavam 100% de tudo que precisava. Então chegava, era muito rápido. Enquanto ela trocava de roupa, o outro cenário já estava pronto, nas marcações, com a luz na potência certa. Então, caramba, era muito rápido, porque tinha um dublê, né? Que era a irmã da Gisele. Tinha um dublê que ia fotografar antes com a Gisele. E então eu até para aprender a fotografar, né? Bom, eu descobri que, né, para ganhar dinheiro precisava mexer com prestação de serviço, né? Abri uma empresa de fotografia, a empresa não deu certo, né? Perdemos a sociedade. E aí eu falei, pô, já sei ganhar dinheiro, vou virar fotógrafo. E aí, para virar fotógrafo, né? Eu pensei, é só virar fotógrafo. Aí eu descobri que não era tão simples assim, lá no início, né? Que era... Porque eu fiz 2 cursos e, putz, eu era péssimo, né? Então, levando até essa questão de... Eu nunca fui bom fotógrafo, eu nunca tive esse olhar criativo, eu nunca tive afinidade com câmera, eu nunca tive afinidade com nada relacionado à criatividade. E mesmo assim você conseguiu tirar, mesmo assim eu extrair consegui. esse Como? excelente E resultado. aí vem a grande chave de tudo na minha vida. Como que eu fiz isso? Eu fiz 2 cursos, eu falei, não vai dar certo. 2 cursos que eu fiz, eu falei, não vai dar certo, eu vou demorar muito pra ficar bom nesse negócio. Né? O que eu falei? O que eu fiz? Eu pensei, eu vou acelerar esse processo de eu ficar bom em fotografia. Vou trabalhar com um bom fotógrafo. Nem que seja de graça. E é aquela questão, vou trabalhar com um bom fotógrafo. Ele não quer me pagar o preço que... Eu não tava nem aí pra ganhar dinheiro. Eu queria era aprender fotografia, porque eu sabia que se eu aprendesse eu ia ganhar meu próprio dinheiro. E aí foi onde eu fui atrás de um bom fotógrafo que me esnobou primeiro. Só que eu queria trabalhar com ele, então tanto faz de ter me esnobado. Depois de me esnobar, ele acabou deixando eu participar de um trabalho. Ele gostou de mim, porque eu fui muito persuasivo em fazer ele gostar de mim. Ele começou a deixar eu ir em todos os casamentos, fotografar junto com ele. E eu comecei a aprender. Comecei a aprender porque eu ia a todos os casamentos. E ele falava, mas você quer ir de novo? Eu falei, quero. Se você fizer 10 casamentos por dia, eu vou fazer os 10. Porque eu quero. Quanto mais você fazer, mais eu quero. E eu não ganhava nada. Acelerando o tempo. Eu não ganhava nada. Eu falei, quando você olhar para minhas fotos e falar assim, essas fotos são dignas de ser pagas, aí você me paga. Aí depois de um tempo ele começou a me pagar R$200. Depois subiu para 300, 400, aí 500. E foi. Mas eu nunca cobrei. Ele que ia pagando. E aí a gente virou sócio. Aí ele foi embora para São Paulo. Eu toquei a empresa sozinho. Caramba. E o negócio foi e eu, explodi na fotografia. Que aprendizado. Como que é? Então, assim, o segredo, não só o aprendizado, né, na fotografia, mas o aprendizado de como você se projetar e fazer acelerar o tempo. Né? E para mim o segredo sempre é o seguinte: quando você tá perto de quem sabe fazer, você aprende muito mais rápido. Estar perto aprende muito mais rápido. Aí depois é engraçado porque quando eu tava muito bem eu larguei tudo. Larguei tudo, joguei fora, tudo, vim pro digital. E aí, poxa, o que talvez alguns do que tá assistindo, né, boa parte, quem veio assistir por conta do Júnior Neves, basicamente já conhece a história de tudo que aconteceu no digital, né? Mas nada do que aconteceu no digital eu aprendi no digital. Poucas coisas eu aprendi no digital, né? Várias coisas que eu trouxe pro digital já foram bagagens que eu já tinha na minha vida, né?
lá quando eu fazia casamento, por exemplo, né? Cara, eu era assim, hoje eu olho outros fotógrafos, hoje eu olho outros profissionais em evento e falo, mano, nossa, eu comia com farinha esses caras. Porque eu era fotógrafo, mas eu dava conta de tocar o casamento inteiro se deixasse. Então, no meio do casamento, tinha uma placa que tava atrapalhando lá e nas minhas fotos. 99% dos fotógrafos iam deixar aquela placa lá e falar, não, mas não deixaram eu tirar. Então, deixa a placa. Ele ia sofrer depois pra editar. Com certeza. Amigo, eu só Já pensava resolve assim, antes. esse cara pode me processar, pode me xingar, pode fazer eu pagar a placa, mas essa placa eu vou arrancar ela daqui, não tô nem aí. Eu fazia assim, ninguém viu, eu arrancava a placa de lá e acabou. Podia vir quem quisesse encher o saco. O cerimonial ficava maluco. Mas como que você arrancou a placa? E não sei o quê. O bombeiro vai vir aqui, vai prender todo mundo. Eu falei, tá tudo certo, deixa essa placa aqui, depois a gente resolve. Depois você colava a placa lá de novo. Então, várias coisas assim. Eu nunca fui de pedir permissão. Eu sempre, na minha cabeça sempre foi assim, ó. Peça desculpa, mas não peça permissão. E é o que eu mais ensino hoje pros meus alunos. Eu ensino muito mais sobre mindset do que sobre marketing, falar a verdade. Inclusive, é legal que você está falando da questão de você já ter trabalhado com isso no físico para depois levar para o digital. E, se eu não me engano, você cita no teu livro essa questão, né? Que se funcionou no físico, você consegue com adaptações. Sim. Mas você já testou isso, você já tem uma maneira como isso é feito. Com certeza. Você só precisa entender como operar no digital aquilo. Se uma boa conversa, ela é muito boa, né? Se uma conversa ela é muito boa numa mesa de bar, com 5, 6 pessoas, num restaurante, ela vai ser muito boa na internet também. Ponto. Né? Se alguém presta, se você está contando uma história e para 4, 5 pessoas e todo mundo está prestando atenção na sua história, você pode ter certeza que 1000 pessoas vão prestar atenção também. Certeza. Então, com certeza, é por isso que o podcast conecta muito as pessoas. As pessoas gostam de se conectar e prestar atenção na história de outras pessoas. Com certeza, porque elas vão olhando para elas, né? Toda história boa de ouvir é aquela que, de alguma forma, conecta com quem tá ouvindo. Gera rapport, né? Se não gerar rapport, daí não é legal. Verdade. Verdade. Até tem uma história do Mandela que ele conta. O pessoal fala, nossa, como é que você se tornou um grande líder e aprendeu a se comunicar tão bem com pessoas? Ele falou, porque eu aprendi com meu pai. Meu pai colocava a gente em uma fogueira, colocava as pessoas todas ao redor e a gente gerava uma interconectividade com as pessoas. Por exemplo, você morou lá no Catar, né? Se esse podcast fosse, né? Faz de conta que é um podcast que tá em árabe aqui. Fosse transmitido lá, ninguém ia estar nem aí. Porque não conecta, todo mundo nasceu rico lá. Tu nasce com muita grana, o povo tá lá preocupado se ele vai comprar um Porsche ou uma Ferrari. Exatamente. Então, o que uma história do moleque que morou numa garagem, uma mesa de sinuca, tem a ver? Não gera rapport nenhum. Então, é uma história chata. Não, e você vê, conecta até comigo, porque uma tia minha muito querida, quando ela conseguiu reunir a grana, após uma separação também por coincidência, e comprar a primeira casa dela, foi exatamente o que você contou. Então, para mim, chegou a gerar sinestesia. A hora que você falou, olha, a gente tem que abrir, tinha que abrir, era aquela porta de como é que chama? Pantográfica. Eu falei, cara, eu cheguei vendo eu chegando, o dia que ela me ligou, na época não tinha nem celular. Ah, Fabrício, vem aqui, eu quero te receber na minha casa. E é exatamente a mesma coisa. Ela colocou uma porta pantográfica porque era o mais barato na época. Sim. Em relação a ela fazer todo um projeto de colocar uma porta bacana. Sim. Então conecta realmente com quem passou por isso. E já no Brasil já conecta mais porque as pessoas passam mais perrengue aqui, né? Com certeza. A maioria das pessoas passa mais perrengue. Você sabe que a gente quase foi fazer o voo para Paris, né? Ficou sendo o voo Helsinki, né? Quase foi o Paris, mas a gente optou por Helsinki. E eu lembro que a primeira vez que eu tive lá comendo um crepe original em Paris, tava lá na Champs-Élysées, e um amigo meu falou, pede para comer o crepe sucré. Eu falei, o que é crepe sucré? Ele falou, cara, pede que é uma delícia, é só o crepe com açúcar. Eu falei, sério, cara? E é bom assim? É. Cara, na primeira mordida, eu lembrei lá da minha infância, das pessoas que cuidavam comigo, bem parecido com você. Eu morava numa casa de uma família e era uma casa que a gente não estava nessa condição, mas eles tinham uma condição que nem para comprar chimia, comprar geleia eles tinham. E daí ela falou assim, vou ensinar para você um negócio que eu faço aqui que você vai achar uma delícia. Então ela pegava o pão sovado, que tinha acabado de sair do forno, quentinho, colocava o açúcar em cima, colocava um pouquinho de água quente em cima. A hora que eu mordi, ficou igualzinho você pegar aquele açúcar cristal e morder e sentir aquele... Que eu falei assim, nossa, fui parar lá na... Você sabe por que
Sabe por quê? Que eu acho que a maioria das pessoas que fizer essa pergunta, né? Finlândia ou Paris? Acho que seria automático ir pra Paris, né? Eu acredito que sim. Você sabe por que eu não fui pra Paris? Não tenho ideia. Justamente porque pra maioria das pessoas seria automático pra Paris. Aí você falou, poxa, quero conhecer um lugar novo. Então, eu Pra tenho... Finlândia, Eu tenho pra mim, vai. eu tenho meio que vamos dizer assim, uma regra na vida. Faça o que poucas pessoas estão fazendo, que você vai estar entre os diferentes. Se a massa da população iria para esse lado, eu vou para outro, você pode ter certeza. Eu quero estar onde poucos estão. Onde poucos estão é onde tem experiências diferentes. E experiência diferente pode ser vendida para muita gente. Experiência diferente pode ter... Eu posso aprender coisas que muitas pessoas não aprenderam porque elas estão tendo experiências que todo mundo está tendo. Sacou? Então, por exemplo, todas as nossas viagens, né? Aquila, ela fica doida com isso. Aquila, minha esposa. Porque, por exemplo, viagem boa pra mim é a viagem onde a gente pega o motorhome e não sabe pra onde vai. Pô, falando nisso, essa viagem do motorhome Vai tem que sair, acontecer hein? em fevereiro. Uau! Fevereiro, Fevereiro é perfeito. fevereiro, Mesmo do meu março, aniversário, coisa assim, então isso aí. já tá garantido. Fevereiro. Estou pra sentar com a pessoa pra bater isso aí. Então, você pode ter certeza. Se tem um lugar turístico que todo mundo vai, eu não vou. Eu vou pra um lugar onde ninguém vai, que ninguém sabe. Que é um lugar secretinho. Mas aí eu tive uma experiência que ninguém teve. Tem uma história pra contar que ninguém sabe. Caramba, que top. Júnior, a gente podia tocar mais aí um tempão, até o final do voo, mas Agora acho que aí chegou a hora de tá eu... contigo aí, né? Acho que chegou a hora agora de eu deitar meu banco aqui, né? Deita o banco e já vai dormir aí. Você sabe que eu viajei uma vez só de executiva na vida. Foi agora Sério? recente. Foi agora recente indo para os Estados Unidos. E eu tava... Bom, nesse dia eu tava com rinite. Quando você tá com rinite, a única coisa que você quer é dormir, né? Verdade. E, cara, eu fiquei com uma dúvida cruel se eu aproveitava o serviço de bordo Ou aproveitava o ou se sono. eu aproveitava o sono. Eu dormi bastante. Que coisa gostosa é dormir no avião. Sem dúvida. O piloto podia dormir no avião? A gente pode dormir, mas tem uma regulamentação que fala, se você tiver em tripulação de revezamento, aí 2 ficam dormindo, 2 voando, e aí normalmente é na metade do caminho você inverte. Os outros vão dormir, e aí os outros 2 voltam e ficam voando. Reclina também todo. Reclina também. Daí, para esse tipo de procedimento, você tem que ter poltrona 180 graus, né? Ela tem que virar a cama mesmo nessa condição. Aí, fora isso, é previsto você ter o nap, né? Ter aquele cochilo rápido, de tipo, no máximo 30, 40 minutos. Se você estiver sentindo que as tuas funções ali, tipo, estão caindo, aí é melhor você transferir controle e comunicação. Você tira esse sono rápido e aí você retoma em momentos, fala lá na lei, né? Em momentos que não seja de alta demanda, né? Entendi. Então, só em voo nivelado. Então, eu vou finalizar. E aqui, eu vou descer meu banco aqui. Eu vou solicitar para o comandante que avise a tripulação que eu não gostaria de ser incomodado até o final desse voo. Com certeza. Assim eu farei. Gente, junto, viu? Muito obrigado. É um prazer ter você a bordo, Júnior. Que top. Olha, para mim, você não tem ideia da alegria que é verdadeiramente ter você aqui por toda essa história aí que eu tenho passado com você. Eu que me sinto honrado pelo carinho que vocês têm por mim, assim. Às vezes eu fico assustado, assim, né, com a família tão grande que poxa, você tem 2 filhos e você fica dando bola pra um tal de Júnior Neves. Não é possível, não, mano. Mas foi justamente por causa disso, né? Por essa visão de famílias que são mais fortes que nações, né? Que isso realmente faz a diferença. Bom, conversei aqui com o Júnior das Neves. Eu sou o Fabrício Moresco. Esse foi mais um DecoleCast, dando voz à mensagem para que você também decole.